Tem nada mais profundo nem melhor lugar do mundo. De trabalhador a vagabundo, um só grito, uma só torcida, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha. Fala galera, tá no ar mais um episódio do MacaCast, o podcast da torcida Ponte Pretana. O convidado é mais um jogador que marcou seu nome, ou melhor, seu apelido na história da Associação Atlética Ponte Preta. Ele resolveu falar com esse grupo de torcedores que produzem o MacaCast por ser algo sobre a Ponte Preta e nada mais que um bate-papo com torcedores. Eu, João Lucas Dionísio, Rogério, Stefan Campineiro, André Salles e o Israel, vamos conversar com um cara que marcou uma geração. Certamente você vai se lembrar daquela defesa do pênalti em Guaratinguetá no ano de 2008, nas semis do Paulistão. Ou também pode se lembrar daquela disputa de pênaltis contra o Santos em 2017 no Pacaembu. Você vai se lembrar de muitas outras passagens. Você vai escutar Mário Lúcio Duarte, mais conhecido como Aranha. Eu bato de frente, eu encaro as vaias. Esse jogo é meu, não sou fã de canalha. Defendo minha cor, eu sou uma muralha. Sou dono daqui, eu que mando na área. Zumbi Luther King, não morrer em vão. Ninguém é herói, apenas cidadão. Uso luva nas mãos, então preste atenção. Pode crer, por mais aranhas, Rafaela Silvas, Zumbi, nossa voz não será calada. As vozes que vêm das arquibancadas, da internet, jamais, jamais nos intimidarão. Essa é pra vocês, negras, negros. Hey, fomos convocados. Para começar, Aranha, eu queria perguntar para você algo básico, mas que talvez seja uma resposta difícil, né? O que representa a Ponte Preta para você, Aranha? Na sua vida, na sua carreira, na sua família, enfim, o que é a Ponte Preta? O que te remete quando fala Ponte Preta para você? É tudo. Tudo. Eu digo tudo, é tudo mesmo, porque foi através da Ponte Preta que eu pude ir para outros clubes e consegui fazer a minha vida, né? Foi através da Ponte Preta que eu fiquei conhecido. A Ponte Preta aqui na minha cidade, aqui em Pouso Alegre, passou a ser um time que o pessoal adotou como segundo time, porque eles assistiam os jogos dos times deles, porque aqui só passava jogo do Rio e São Paulo, né? Uhum. E aí, da capital, né? E aí depois que eu fui pra Ponte Preta, sempre tinha lá, ou duas TV ligadas, um no jogo da Ponte e um no jogo do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, essas coisas. Mas sempre estava passando. Como a Ponte jogava em horário alternativo, então eles assistiam esse jogo e depois colocavam no jogo da Ponte. Então todo mundo assistia bastante aqui. Então significa muito pra mim. E você tem uma noção de que, por exemplo, para mim como torcedor, né, quando, principalmente em 2008, naquele vice-campeonato paulista, para essa geração você é considerado um dos ídolos, né, da Ponte. Meu, particularmente, um dos ídolos da Ponte, aí, um dos meus ídolos que eu vi jogar com a camisa da Ponte. Como é que é isso para você, Aranha? Ser considerado um ídolo de um clube como a Ponte Preta, o clube mais antigo do Brasil, que carrega tantas bandeiras, que, enfim, que é um time especial para muitos jogadores que a gente já entrevistou aqui, todos falam desse carinho, dessa paixão que eles têm pela Ponte. Como é que é ser considerado, principalmente por essa nova geração, um ídolo da Ponte Preta? Bom, eu tenho uma noção, não digo exata, mas eu tenho uma noção do que isso representa, então por isso eu tenho que ter certos cuidados no que eu vou falar,
né, na minha postura, tudo influencia, né? Quando as pessoas começam a te considerar como um ídolo, a última coisa que você quer é decepcionar aquelas pessoas, né? E a gente sabe como a rivalidade é forte em Campinas, então um deslize meu, uma coisa mal interpretada, ia gerar um desgaste, uma gozação, então eu sempre tive muito cuidado com isso aí, sabe? Então eu sempre quis ser aquele cara durão, aquele cara forte, pesado, nervoso, eu sempre fui um cara, né, da guerra, porque esse tipo de jogador, esse tipo de postura já inibe os adversários, os inimigos, mas no futebol os adversários, a vida em querer te zombar, fazer piada, fazer meme, um monte de coisa assim, né? O pessoal pensa 2, 3 vezes antes de fazer alguma coisa, até mesmo na rua. Sim. Então tem uma noção bem grande disso aí. E antes de ser jogador da Ponte Preta, eu tenho familiares de Campinas, que era da Costa Silva. Sim. Em Campinas eles vinham aqui, e eu tenho um primo que chama Fred. Ele é de um grupo de rap que chama Conceito Real. Sim, sim. E ele falava... Meu parceiro, Aranha. Meu parceiro, o Fred. Você é louco, o Fred é parceiraço. Ele tá em Montemor agora, né? É, isso mesmo. E ele que me ensinou a ser ponte pretano. E aí eu lembro que um dia a gente estava sentado na calçada assim, lá na Costa Silva, e ele pegou e falou assim... Na Costa Silva não, mito, aqui em Pouso Alegre. E ele falou assim, ó, cara, o que você vai ser da vida? Eu falei, eu acho que eu vou ser jogador de futebol. E ele falou assim, eu vou cantar rap. Aí eu falei, beleza. Aí ele falou assim, então, um dia eu vou te dar um CD meu e você me dá uma camisa da Ponte, beleza? Eu falei, beleza. E eu fui jogar na Ponte 10 anos depois disso. E deu a camisa, e conseguiu dar a camisa e realizar isso aí. E ele também, o CD. Só que assim, o processo meu na Ponte Preta não foi do dia pra noite, não foi um jogador que chegou aí, fiz o gol de cabeça do título e virei ídolo. Eu tive que construir tijolo por tijolo, entendeu? Então por isso eu tenho essa noção do que eu represento, porque a batalha foi durante anos. Eu fui renovando o contrato ano a ano, fui buscando. Não foi uma coisa do dia pra noite. Israel, tua pergunta pro Aranha. Aranha, já você tocou um pouco no assunto sobre a sua carreira, eu queria que você pudesse falar do começo da sua saída de Pouso Alegre, a chegada na Ponte Sumaré e depois no Majestoso, como foi isso? E já que você tocou no assunto do Fred, na segunda pergunta já vou emendar, eu ia deixar para o final, mas eu vou mandar já. O que é o rap para você hoje? O que significa o movimento, o hip hop? E se para você isso te ajudou muito na sua carreira, por tudo que você passou, e principalmente por estar na Ponte, que é um time muito ligado a essas coisas. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma foto sua com o Ed Rock guardada num dos shows, que seja muitos que você foi dele, e você tá com o boné da Ponte, pra você ter uma ideia. Então aquilo pra mim é sensacional, cara. Eu queria que você falasse um pouco do começo e o que o hip hop ou o rap representou pra você e o que te ajudou na sua carreira dentro da Ponte. Então, isso muita gente confunde, eu escuto algumas pessoas dizerem que eu fui criado lá dentro da Ponte Preta, e isso não é uma verdade, sabe? Eu jogava em Porto Ferreira, 5ª divisão do Campeonato Paulista, já era profissional, tinha 19 anos, se eu não me engano. E aí eu trabalhei com o professor Ladeira. E o Ladeira, de Porto Ferreira, ele foi pro time da Ponte Preta B, em Sumaré. E aí ele me levou para lá com ele. E aí eu joguei lá em Sumaré, mostrei meu trabalho, o João Brigatti foi lá assistir alguns jogos, fiz treinos, a gente fez coletivo, jogo treino contra o time principal de Campinas, e aí ficou. E aí tinha Irã, Ronaldo, Lauro, Alexandre Negri e o Murilo, que tinha ido super bem na Copa São Paulo, pegaram o pênalti. Então tinha 5 goleiros em Campinas, eu não tinha nem o que fazer lá. E aí eu fui para Suzano. Aí eu fiquei 1 ano em Suzano. No ano que eu fiquei em Suzano, aconteceu muita coisa na Ponte, como se tivesse jogado uma bomba ali. A Ponte não conseguiu pagar ninguém, muitos jogadores foram embora, cada um foi vendo o seu lado, e o Irã parou, o Ronaldo parou, o Alexandre Negri decidiu sair, aí ficou o Lauro e o Murilo, e eles precisavam de um 3º goleiro, e aí surgiu o meu nome, e aí eu voltei, por esse motivo. E aí voltei, e aí eu tinha que provar para eles que eu não era só um jogador de 5ª divisão, não era um moleque. E aí foi essa a semente, né? Isso eu cheguei na Ponte no principal,
em 2004. Tinha 23 anos. Sim. Né? Então, eu demorei, as coisas foram acontecendo. Fui jogando. Cada partida que eu fazia lá, amistosa ou no campeonato valendo, eu fui consolidando dentro da Ponte Preta. E sobre o rap, cara, o rap hoje mudou muito, né? A proposta mudou muito. Eu sou dos anos 80, sou de 80. Então, nos anos 80 e nos anos 90, o negócio de racismo era muito mais aflorado, descarado, não tinham leis que protegiam contra isso. E a questão da polícia, tinha várias questões sociais mais alarmantes, né? E o rap era um rap de proposta, de compromisso, de autovalorização. Tinha algumas bases muito sólidas sobre isso, sobre o combate disso, né? E aí o que acontece? Foi a minha escola, praticamente, da vida, né? Hoje não, hoje já foi superado, muitas coisas foram superadas, hoje os assuntos na periferia são outros, né? Hoje a molecada não quer saber mais de política, de polícia, quem tá certo, quem tá errado, de criminalidade, de racismo. Eles querem falar de bebida, de mulher, de putaria, de droga. É o que tá rolando, é o papo hoje. A juventude está meio nessa pegada, né, de gastar, né? Então, as letras mudaram, consequentemente, eu também fui deixando de ouvir, não que eu não escuto muito, mas a velha escola, escuto a rapaziada nova também, mas muito pouco, porque já não me identifico mais com as letras tanto como antes. Aranha, e você falou que fez parte da sua vida, foi tipo uma escola para você, e é possível você citar uma música favorita ou um grupo favorito, sei lá, a gente, pelo menos na torcida da Ponte, a gente escuta muito se falar do Sistema Negro, por exemplo, que tem aquele clipe Verão na VR que aparece alguns integrantes da torcida jovem, própria Fórmula Mágica da Paz do Racionais, tantas outras do Racionais também, Lei da Periferia, coisas do tipo. Alguma música na sua vida, algum rap, marca você assim, fez parte mesmo da sua trajetória, é uma das suas favoritas? Se não uma, duas, três, não sei. São várias, né, cara? Mas assim, Campinas, eu e Campinas, assim, a gente tem uma ligação muito forte, muito grande, né, cara? E o Sistema Negro é um dinossauro do rap nacional. Sim. Era um rap de compromisso, né? Era um rap sério, era uma pegada gangsta, um negócio, né? E aí, eu lembro que eles lançaram um clipe mostrando as favelas de Campinas, a periferia, alertando sobre a droga, o mal que ela causa, o que acontece, né? Muitas vezes as pessoas que cantam uma música, não é porque ela canta aquela música, aquela letra, ela faz aquilo. Muitas pessoas confundem isso, né? Ou se o cara canta que toma 20 garrafas de uísque, o cara que tá ouvindo, ele acha que o cara realmente bebe 20 garrafas de uísque. Não é por aí, né? Então, eu tô dizendo por questão, daqui a pouco eu falo, Mauro, acho que no rap os caras são santos. Não é isso. Uma coisa, o que fica, o mais importante é a mensagem. O que cada um faz com a sua vida, problema dele. Mas o importante é a mensagem que você passa para frente, né? E o Sistema Negro passava uma mensagem muito forte, né? Sobre a realidade daquelas pessoas que mexiam com droga, cada um por si a letra. Eu lembro do clipe, o cara sendo espancado, tirado dentro da casa dele porque ele comprava droga e não conseguia mais pagar, não tinha mais móveis para vender, e aí ele pagou com a vida. No final mostra ele morrendo, os caras executando ele, a mãe dele assistindo. Só que era muito pesado pra mim. Eu com 13, 14 anos, eu vi naquilo e falei, cara, com certeza não é isso que eu quero pra minha vida. E isso me afastou das drogas, entendeu? Sim. Esse é o tipo de relação. E depois eu tive a felicidade de ir no aniversário da torcida jovem algumas vezes, ter alguns lugares com o pessoal do Sistema Negro, ter uma amizade muito bacana com o pessoal do Sistema Negro, principalmente com o Dr. Eck, tanto que o dia que o Fantástico me procurou, o profissional repórter me procurou, eu liguei para ele e falei, Negrão, eu quero que você tá comigo, quero que você esteja comigo, porque você vai representar o Sistema Negro, vai representar Campinas. Vamos nessa? Ele, vamos. E ele fez uma música, cara, dedicada para mim e tudo. A gente passou nacionalmente o negócio. Então é bem por aí. Ô Rogério, tua pergunta pro Aranha. Fala, Aranha, tudo bem, cara? Obrigado por receber a gente aí na sua casa aí. Bate-papo agora, tá? De rap. Você assina a Netflix, cara?
Na verdade, eu uso aqueles TV Box lá, né, cara? Tá todo Tem, mundo então, nessa onda aí, eu não vou bancar o Mané. Tô nessa também. Não, mas ó, vou te falar. Você que gosta de rap, também gosto, tem um seriado na Netflix, não sei se o Israel conhece, cara, ele puxa a história do hip hop e do rap lá nos Estados Unidos, que é onde surgiu esse gênero musical, lá da história, cara, que veio do jazz, do blues, lá da década de 30, 40, vem chegando até o Jay-Z. Cara, você que gosta dessa música, depois eu vou passar o nome desse seriado pro Israel, ele te passa, aí você pesquisa na internet, cara, você vai chorar de ver esse seriado, cara, é um negócio absurdo de legal. Legal. Você falou que o rap hoje em dia é droga, é mulherada. Não só o rap, né? O sertanejo tá assim. Sertanejo também. Música em geral. O sertanejo já não é mais sertanejo, né? Pois é. O rap no mundo inteiro, o hip hop, ele é influenciado pelos Estados Unidos, né? E lá, o que tá lacrando hoje em dia é o tal do rap ostentação, hip hop ostentação. Cara, e baixa no Brasil e tal. Aquilo que você falou, é droga, é mulher, é ouro, é joia, isso daí, né, cara? É o que tá rolando hoje em dia, né? É o que eu falei, né? É o que eu falei, a mensagem é o que acaba difundindo e passando para frente, mas nem sempre o cara vive aquilo que ele canta, né? Eu vejo muitos funkeiros aí, eu conheci alguns também, que eles cantam funk ostentação e aquela vida de luxo e gastação, e sem freio, mas na verdade eles são uma empresa séria, construindo patrimônio, empregando gente, fazendo dinheiro, e cada funkeiro que sai da favela ganhando dinheiro dessa maneira, que é honestamente, você pode não gostar do que o cara fala, mas não pode falar que é desonesto, né? Então, esses caras ficam ricos, eles melhoram a vida da família dele, dos amigos dele, empregam gente, geram dinheiro e vai trazendo mais gente. E Aranha, só para não deixar passar batido, Rogerinho, a série Aranhas, Hip Hop Evolution é uma que conta a história do hip hop em partes, já vi. De cada região, né? Eu acho que você deve ter visto já. E The Get Down, que é que conta a história do rap já, lá nos anos 70, de África Bambata, Grandmaster Flash e tal, no Bronx, que são duas grandes séries da história do hip hop. Então você deve ter visto já, mas são essas duas que a Netflix até lançou a última temporada no final do ano passado. Mas é muito legal também. Legal. É muito legal, eu sou muito ligado nessas coisas assim. O pessoal que me conhece sabe que eu gosto bastante, assim, eu escuto de tudo. MPB, sertanejo, eu escuto de tudo, sabe? Já te vi no Vai, viu, Aranha? Então, já te vi na quadra da Bela Vista. Escola do povo, hein, Aranha? O pessoal do rap ele tem a mente mais aberta, assim, ele escuta de tudo, sabe? Então eu sempre ouvi muito de tudo, sempre fui muito ligado na história americana também do rap, assim. Eu já estive lá no Bronx também, porque o Edinho, filho do Pelé, que jogou na Ponte, meu ídolo também, sou fãzaço dele, além dele ser meu padrinho de casamento, a gente tem uma amizade incrível. E o Edinho foi criado no Bronx, né, cara? E aí eu tava em Nova York, aí liguei pra ele e falei, cara, eu tô aqui perto da sua área. Aí ele falou, pô, negão, eu não acredito. Vai lá onde que eu fui criado, onde eu nasci, onde eu fui criado, lá que eu cresci, vai lá por mim, cara. Pô, vai lá, meus amigos vão te receber e tal. E aí ele fez a conexão, né? Só que assim, eu entrei num 7 táxis e pedia pra ir, ninguém queria me deixar lá no lugar, não. Ninguém queria me deixar, não. Eu falei, cara, não vai ser dessa vez, né? Um taxista quer me levar. Ele falou, não, irmão, faz o seguinte, fala que você vai no estádio do Yankee, e assim que você atravessar a ponte, você vê a plaquinha Bronx, aí você bate no vidro e fala pro cara o endereço. Aí ele vai te levar. Se ele entrar em pânico, você fala pra ele ficar tranquilo e fala, ó, é a família. Daí foi o que eu fiz. E aí deu certo. Aí consegui chegar lá na área dele, lá, conhecer a rapaziada. Fiquei o dia inteiro lá de noite, né? Aquele clima todo lá. Pô, foi uma experiência muito bacana, porque era uma coisa que eu via só em filme, que eu via nos clipes e tal, e pude estar lá presente, né? Teve uma época que eu fazia um pouco do som no estádio. E aí eu colocava, quando você entrava para aquecer no campo, eu tocava o CD de rap, aí eu via que você curtia e tal. Mas enfim, vamos lá, cara. Deixa eu fazer a pergunta agora. Em 2008, quando me perguntam, né, quando eu estou batendo papo com meus amigos ponte-pretanos e tal, sempre rola aquela história, pô, qual é aquele jogo seu que você lembra, a defesa e tal. Eu costumo dizer o seguinte, o jogo meu que eu vi ao vivo, da Ponte Preta, da minha vida, por enquanto, até o título,
foi o Ponte Náutico em 97. Aquele jogo me marcou. A maior defesa que eu vi até hoje foi a do Fabiano, naquele mesmo jogo 97, que definiu o acesso depois de uma década entre Série B e Série C. Mas a maior atuação de um goleiro que eu vi ao vivo até hoje foi a sua em 2008, lá na semifinal contra o Guaratinguetá. Cara, podia estar jogando até hoje que você não ia tomar gol. É impressionante a quantidade de defesa que você fazia e a dificuldade também. Eu tenho uma curiosidade até hoje. Durante o jogo, quando vai rolando aquela sensação da torcida que estava bem atrás de você, gritando e tal, e o jogo desenvolvendo, e a gente via de fora que não ia acontecer nenhum gol, porque você estava fechando o gol. Você dentro de campo, qual era a sensação? Você tinha noção do que estava acontecendo no jogo, ou você estava tão focado que você só defendia e não via mais o que estava acontecendo ao seu redor? A torcida, a pressão do jogo. Como é que foi aquela sensação sua? Cara, terrível. Terrível. Foi um jogo assim que depois que o juiz apitou e deu tudo certo, poxa, foi pra mim o jogo da minha vida. Dali, depois daquele jogo, assim, eu acho que a maioria dos Ponte Pretano e da imprensa de Campinas começou a me dar crédito. E aí surgiram várias propostas, eu acabei ficando mais um tempo ainda, mas até então, até aquele momento, eu era o goleiro que veio da Ponte Sumaré, sabe? É difícil você tirar um rótulo, cara, quando colocam em você. Por isso tem que tomar muito cuidado com apelido, com as coisas, com brincadeira que você faz e tal, porque depois que botam um rótulo em você, é que nem aqui, eu não sei, né? A gente tem que saber como falar as coisas. Mas se você fala assim, alguém te fala, o fulano lá, tal jogador, ele é homossexual, certo? O que acontece? Se o cara não é, qualquer gesto que o cara fizer parece suspeito. O cara já fala, é mesmo, lá ele passa a mão no cabelo, como que ele passa? Como que ele anda. Você tá entendendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente faz assim, na carreira da gente, pra você não tomar um rótulo de uma coisa que você não é. Então você tem que tomar cuidado. Se você não é um cara preguiçoso, você não basta só treinar, você tem que mostrar disposição. Tudo você tem que exaltar um pouco mais, sabe? Então, eu sempre fazia isso, eu fui construindo a minha carreira de direito na Ponte, mas esse jogo de Guaratinguetá foi o carimbo, assim, de, tipo assim, é goleiro da Ponte, entendeu? Mas até então acontecer isso, durante o jogo era um terror total, porque eu lembro quando aconteceu o pênalti. Quando aconteceu o pênalti assim, eu tava no gol do outro lado, não tava no gol do lado da torcida. Eu olhei, eu pus a mão no joelho assim, e eu olhei pro Michel, mas só que aí eu vi atrás aquele mar de gente, assim, ó, da Ponte Pretano. A única coisa que eu pensei, meu Deus. Não posso decepcionar esse povo agora. Michel vai tomar distância para fazer a cobrança do pênalti. 35 minutos da Aranha, você já fez tantos milagres. Um a mais, só mais um, Aranha. Vamos pegar, Aranha. Michel para a batida, Aranha para pegar. O árbitro vai autorizar. Vamos pegar esse, vai ser muito importante, Aranha. Vamos pegar esse, Aranha. Michel para bater, Aranha para pegar. O árbitro autorizou, vamos pegar, vamos pegar. Pegou! Pegou! Aranha pega e palma! Obrigado, Aranha! Em nome da pátria Ponte Pretana, obrigado, Aranha! Ele pegou, Seregato! Ele pegou sim, Alberto César! O Michel na Ponte Preta só batia a bola no canto direito do goleiro e esquerdo dele. E ele continuou batido do mesmo jeito. E ganhou o conhecimento do goleiro da Ponte Preta. E você tava exatamente de frente pra torcida, né, Aranha? Desculpa aí que... Nada, que isso. Mas, cara, eu vi 1 milhão de vezes isso aí, já escutei essa narração 1 milhão de vezes, parece que é a primeira vez, sabe? Mas eu tinha uma preocupação, que eu te falei do jogo, quando eu vi, eu falei, poxa, eu não posso decepcionar essa galera que tá aí, cara. Olha quanta gente, eu via aquela carreata, aquele tanto de ônibus, era a única coisa que eu pensava. E aí, pô, Deus me abençoou, peguei o pênalti, o jogo desenrolou daquela forma, a gente ganhou. E aí, a minha maior felicidade
também é a minha maior frustração, né, cara? Porque eu fui 2 vezes melhor goleiro do Campeonato Paulista jogando pela Ponte, né? E eu tive 2 oportunidades de ganhar um título pra Ponte. Você não tem ideia do que eu sonhei, do que eu desejei aquilo. E não veio, né, cara? Stefan, tua pergunta pro Aranha. Aproveitando o gancho da pergunta do Rogério, ele fala sobre esse jogo de Guaratinguetá. Eu lancei um livro sobre a história da Ponte em 2010, em que a gente falava sobre jogos históricos. E um desses jogos é justamente Ponte e Guaratinguetá. Para cada jogo histórico, eu entrevistei um personagem. Nesse jogo, obviamente, eu entrevistei você. Quando eu te entrevistei, segundo semestre de 2008, já depois, então, da final do Campeonato Paulista, me chamou muita atenção uma frase sua. Você disse: gostaria muito, de coração, que eu pudesse fazer um jogo melhor que esse, mas só vai ter um melhor se for o jogo do título da Ponte Preta. Se não, será sempre esse jogo de Guará. Isso você disse em 2008. Já se passaram 11 anos, você hoje encerrou a carreira. Passando a sua carreira a limpo, houve um jogo mais importante do que esse, mais especial do que esse de Guaratinguetá para você? Houve, sinceramente teve sim. Que foi agora de 2017, cara, porque eu falei, cara, eu fiquei tantos anos fora da Ponte Preta e agora eu voltei praticamente para encerrar a carreira e tô tendo outra oportunidade dessa, sabe? Então eu me dediquei demais, eu quis muito aquilo, tanto que eu fui melhor goleiro do Campeonato Paulista de novo. E não é fácil ser melhor goleiro do Campeonato Paulista, porque eu disputava, na primeira vez eu disputei com o Marcos, o Rogério Ceni, Fábio Costa e o Felipe, que era do Corinthians, badalado. Sim. Você sempre disputa contra os grandes lá, os que tem mais mídia e tudo mais. Então eu falei, meu Deus, cara, é o jogo da minha vida, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade dessa na vida, e eu não queria encerrar o meu ciclo na Ponte Preta sem levantar essa taça e ganhar o título. Eu preciso disso. Então, aquele jogo contra o Corinthians, nem o primeiro jogo em Campinas, mas mais lá na Arena, que a gente até venceu o jogo, não sei se a gente venceu ou empatou. Empatou, 1-1. Empatou 1-1. Aquele jogo, pra mim, era o jogo mais importante da minha vida, sabe? Mais do que Guaratinguetá, mais do que tudo, porque o Guará já tinha passado. E ali era uma oportunidade real de conquistar o título, então, e acabou não vindo, e aquilo me machucou muito. Então, o Guará foi especial pra mim. Poxa, quando fala nisso eu fico super feliz, mas pra mim esse jogo da segunda final agora do Corinthians é o que mais me marcou, porque foi o que mais me doeu. Porque eu sabia que eu não tinha muitas chances pela frente, e acabei não tendo mais nenhuma, né? Procos, sua pergunta, André Salles. Mas então, Aranha, muito obrigado por atender a gente, cara. E a minha pergunta, principalmente, era sobre as 2 finais do Campeonato Paulista, que eu acho que você já falou bem, mas eu queria perguntar qual que foi mais marcante para você, e você já disse que foi a de 2017. Agora eu queria saber, qual que você sentiu que estava mais perto da Ponte conquistar o título? E se você consegue perceber o que faltou para a gente chegar no Sim, é bem simples, assim. Eu não sei se o pessoal que jogou comigo, porque é um grupo, concorda com isso que eu vou falar, mas é a minha opinião, né? Eu acho que em 2008 nós fomos naquela festa, empurrando na raça, tinha bons jogadores, tinha grandes jogadores na Ponte Preta surgindo ali e tal. E aí a gente pegou um Palmeiras que tinha feito um investimento absurdo. Você olhava pro outro lado do Palmeiras, cara, era só a seleção brasileira ou próximo de seleção brasileira, era um super mega time, sabe? Sim. Então, por mais que a gente, tava otimista, sonhando e querendo, quando você coloca um papel de um lado, um papel do outro assim, você fala, poxa, chega a ser desleal, né? Depois, se você ganha o campeonato, cada um joga pra lá, joga pra cá, se torna jogador, é outra coisa. Mas naquele momento, o Palmeiras tinha muito mais time do que a gente, sabe? E agora, dessa vez, que em 2017, que foi quando eu realmente, por isso que me machuca tanto isso, que eu vi
eu sentia, sabe, era real. Era real. Se você pegasse o nosso time e o time do Corinthians, lógico que teria grandes diferenças, certo? Mas da maneira que a gente vinha jogando e conduzindo o campeonato, e eles, as nossas chances eram muito grandes, eram muito maiores do que 2008 de vencer. Porém, o que acontece nesses times que tem grandes investimentos, assim, não tá saindo gol de escanteio. O cara vai lá e paga R$600 mil pra um cara bater escanteio. Pronto, agora a bola tá na sua cabeça. Mas precisamos de um cabeceador agora. Eles vão lá no mercado e buscam um cabeceador e põem lá. E assim eles vão resolvendo. O Inter subiu pra Série A, sim. O time não tava legal, eles foram contratando, foram ajustando e atropelaram todo mundo. Então, na final, o que aconteceu? Aquelas grandes peças que o Corinthians tinha, o grande investimento deu resultado, né? Os grandes jogadores que eles tinham investido dinheiro para aquilo, fizeram jus àquilo que eles foram contratados. E aí pesou em cima da gente, porque a gente tinha um bom time muito bom, estava jogando bem treinado, bem posicionado, tudo certinho, mas a gente não tinha os grandes do momento ao nosso lado. E acaba fazendo diferença, porque depois eu tive em outros clubes, eu vi como isso faz a diferença. Para você ganhar uma Libertadores, se você não tiver no mínimo, um craque no time, não ganha Libertadores. Não ganha. Porque são jogos parelhos, você precisa de alguém que vai lá e decida. Fred, tua pergunta pro Aranha. Aranha, boa noite. Obrigado por participar aqui do MacaCast. Eu quero te dizer que, assim como o João, você é um dos ídolos que eu tenho na Ponte. Você marcou toda uma geração mais nova. Você é ponte pretano, identificado com a torcida. Eu queria saber, cara, o que você sentiu naquele momento em 2017, quando o jogo acabou antes de o juiz apitar, né? E a torcida invadiu o campo, porque eu tava na arquibancada e a minha reação foi de não ter reação. Eu fiquei perplexo, parado, não conseguia reagir. E você foi um dos caras que, acho que foi o único que saiu andando, que não correu, que queria saber o que você sentiu ali, cara, naquela hora, você como ponte pretano. Cara, nossa, difícil. Mas eu acho que eu senti o que o torcedor estava sentindo, sabe? Ali já não estava mais o jogador, já não estava mais o profissional. Porque às vezes você se dedica, você faz tudo que é possível, e aquele grupo fez. A gente treinava, a gente conversava, a gente fazia reuniões, e tentava. Mas o Campeonato Brasileiro é desleal, cara. Ele é desleal. Se você não tem os grandes investimentos, que nem eu falei nesses jogadores aí, o que acontece? Você vai perdendo força, sabe? Então a Ponte consegue lá, a Ponte vai, busca no Ituano, busca ali, busca aqui, consegue lá 3 grandes jogadores. Pum, usou exemplos assim, o Cleicinho, o Elias, o Cajá, sabe? Esses caras assim, a Ponte consegue achar esses caras, e aí o que acontece? Vem outro lá e pinça. Você entendeu? Eu aprendi isso com o Vanderlei Luxemburgo, no Atlético Mineiro. Não é só você fortalecer o seu time, é enfraquecer o outro também. Então, esses times que têm mais condições, que são a maioria no Campeonato Brasileiro, vivem esse jogo de dama, sabe? Puxa aqui, puxa ali, puxa aqui, puxa ali. E aí vem a Ponte Preta com um orçamento menor. Você pode ver os clubes que caem, tem exceções. Para tudo na vida tem exceção, né? Mas vem a Ponte Preta sempre ali no seu limite financeiro, tentando acertar contratações e melhorar durante o campeonato. Isso é muito cruel, cara, é muito difícil, né? Então, eu acho que naquele momento que ele apitou, por mais que a gente estivesse se esforçando e tentado o ano inteiro, você vê que vai faltando fogo, vai faltando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Você fala, poxa, lá no São Paulo o cara fez 18 gols de falta, 10 gols de falta. Pô, lá no Cruzeiro o cara fez não sei quantos gols de falta, o outro fez não sei quantos gols de cabeça. Mas por quê? Porque tem peças para isso. O nosso time tinha um monte de bons jogadores, alguns foram grandíssimos jogadores, mas não estavam no seu melhor momento. Por isso estavam na Ponte Preta e cabiam no orçamento, né? É igual você marcar uma luta de UFC com o Anderson Silva, na melhor fase dele. Você vai treinar pra caramba, você vai aprender a técnica, mas você vai tomar um cacete. Porque o cara era o melhor do mundo. Aí você enfrenta o Anderson Silva agora,
o que acontece? Você até tem uma chance, você pensa que tem uma chance, porque ele já não tá mais naquele altíssimo nível. Mas você vai tomar um cacete do mesmo jeito, porque o negócio é desleal. Você tá entendendo? O cara, ele é o top. Então, quando um jogador top na Ponte Preta, quando o time tá top, os outros vêm aqui e começam a pensar, e a Ponte Preta não tem força para segurar. O Aranha, muitos torcedores, ainda em 2017, muitos torcedores falam, comentam, até junto com a própria imprensa, enfim, no famoso rádio peão, né, que ninguém sabe de onde veio, que 2017 o time estava entregue, a gente escutou que não tinha liderança, a gente escutou que estava rachado o elenco, escutamos muitas coisas, né, em 2017. Isso era verídico, na sua opinião? Tinha racha no elenco? Tinha briga de treinador com jogador? Falaram de briga com algum jogador com o treinador? Enfim, um racha. Isso realmente existiu em 2017? E se existiu, atrapalhou no andamento daquele campeonato ou não? O time estava unido, estava focado ali em reverter a situação? Cara, é assim... Não teve nenhum motivo desse capaz de atrapalhar o nosso trabalho. Não foi por esse motivo. O motivo foi esse que eu te falei. O Campeonato Brasileiro, ele é desleal para aqueles que têm menos dinheiro. Por isso que agora mudaram a estrutura do Campeonato Brasileiro, não é? Sim. Todo mundo parece que recebe. Tentaram dar uma igualada no negócio, né? Exato. Principalmente na Série B. Quando cai para a Série B também perde o valor para tentar ficar mais equilibrado. Enfim, mas não tinha com esse negócio de treinador, racha no grupo, falta de liderança. O que mais tinha em 2017 era líder na Ponte Preta. Eu, com mais de 200 jogos, já tinha vivido muita coisa na Ponte. Muitos jogos, alguns momentos eu fiquei em silêncio porque não tinha necessidade. Porque já tinha o Wendel tomava a palavra para falar, o Emerson Sheik tomava a palavra para falar. Tinha muita gente para falar. E a gente não tinha, ali era muito, quem conhece a gente particularmente pode dizer, não tinha a vaidade nesse sentido de querer ser o comandante, o líder, o nome do time, sabe? Quando o Sheik puxava a palavra, eu ficava ouvindo. Quando o Wendel puxava, quando eu puxava, o Sheik também ouvia, todo mundo ouvia. Então, falta de liderança não foi, sabe? Tinha até bastante líder lá, todo mundo muito leal. Agora, briga, discussão, jogador insatisfeito com o treinador, isso aí não existe time. Como é que o treinador vai agradar todo mundo se ele tem que pôr uns pra jogar, outros na reserva e outros nem vai pro jogo? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Como é que você vê o Ivan hoje em dia, Aranha? Você como goleiro, mais de 200 jogos, não sei se você teve aí momento com o Ivan e tudo mais, acho que vocês treinaram juntos, né? O Ivan tá ainda na base ainda, mas como é que você vê esses goleiros da Ponte? Tem Ivan, Igor Vinhas, tem uma série aí de goleiros bons aí de seleção e tudo mais. Como é que você vê esse momento no gol da Ponte? Não, pô, eu acho interessante, eu acho bacana, porque são situações totalmente diferentes da minha, né? Eu já cheguei, como eu falei, eu cheguei na Ponte Preta mais tarde, fui virar titular muito mais tarde. Eu fui ter uma oportunidade num time de visibilidade, assim, que a gente fala da grande mídia, né? O Brasil todo, como o pessoal fala de um time grande, de uma grande camisa, porque para mim a Ponte Preta tanto que falar de Ponte Preta me emociona muito, né? Isso aí quem me conhece sabe. Mas enfim, eu fui ter uma oportunidade assim, de tentar alguma coisa, com 28 para 29 anos. Quer dizer, eu já estava quase, que o pessoal fala que termina com 35, então já estava caminhando já era veterano, né? O Ivan, eu tive a oportunidade, ele estava na base, eu tive a oportunidade de vê-lo subir, e nós passamos 2 anos juntos, treinando juntos. Né? E tanto que tem algumas entrevistas minhas que perguntaram do Ivan. E aí eu falava, o Ivan é um grande goleiro, tá aqui na disputa por uma camisa, igual a todos. Hoje eu tenho uma certa vantagem, mas não posso garantir nem que no final do ano eu termine jogando. Hoje o Ivan é o 3º goleiro, 4º goleiro, mas quem sabe no dezembro que termina com o primeiro ele. Futebol é assim, é o momento, é a dinâmica. Tanto que teve um jogo Ponte e Goiás, no Majestoso,
cumprindo tabela, já não valia mais nada, né? E aí estava valendo a classificação para Sul-Americana, uma coisa assim. E aí eu estava na concentração e, poxa, eu tô vendo ele 2 anos ali se matando, treinando, se dedicando, sabe? E um respeito muito grande por mim. E eu virei para ele e falei assim: Ivan, quer estrear hoje? Aí ele me olhou assim, falei: quer jogar? Ele: lógico. Aí na hora que ele falou isso, eu falei: cara, vai longe, não se intimidou, sabe? E aí eu falei: então tá bom, então fica atento no jogo, aquece direitinho, que na hora que tiver uma boa oportunidade, que eu ver que vai ser um momento legal, que não vai te prejudicar e nem prejudicar a Ponte Preta, a gente vai fazer então. Boa. E aí fui pro jogo e tal, não sei o que, começamos o jogo apertado, aí fizemos 2-0, se não me engano. Aí eu perguntei pra ele quanto falta. Ele falou assim: falta 5 minutos. Eu falei: tá bom, 5 minutos, porque vai ter os 5 minutos, mais um acréscimo. Eu falei: vai dar uns 7, quase 10 minutos aí. Eu falei: vamos ou não vamos? Ele falou assim: vamos, quero sim. Aí eu fui pedir pro Felipe, acho que era Felipe Moreira que tava treinador. Sim. Aí falei pra ele: poxa, quero sair, preciso sair. Aí ele falou: tem certeza? Você tá sentindo alguma coisa? Eu falei: tô, preciso sair e tal. E aí o Ivan foi e fez a estreia dele na Ponte Preta, como profissional. Ele fez essa partida. Daí ele, ficou muito felizão. Depois do jogo a gente se abraçou no vestiário, sabe? Eu tava felizão da vida. E assim, a gente sempre foi, os goleiros na Ponte Preta, assim, pelo menos no meu período, a gente é sempre muito leal, muito amigo. É muito bacana, eu tenho essa lembrança dele, assim. Legal. Isael, tua pergunta pro Aranha. Aranha, você mencionou a sua experiência, o que você viveu com o Vanderlei no Atlético. Sim. Na Ponte, qual foi o seu maior treinador, ou o treinador que você mais te ajudou, aquele que você viu que era o melhor treinador mesmo? E qual foi o maior da sua carreira, já que você teve tantos grandes treinadores? E sim, eu queria que você falasse um pouco. Olha, na Ponte Preta é complicado porque cada um acaba trazendo uma colaboração, te ensinando alguma coisa, né? Mas eu tenho que citar, acho que 3 nomes assim foram muito importantes para mim na Ponte Preta. O primeiro foi o Vadão, porque me aceitou no elenco, né? Quando chegaram com o meu nome lá, aqui é o Aranha, que jogava na Ponte Preta Sumaré, 5ª divisão, tava lá em Suzano. O Vadão podia: não, esse eu não quero não, pô. Você tá querendo me foder, esse aí não, traz outro. Eu poderia ter feito isso, não fez. Ele acreditou em mim, então tem que dar muito crédito a ele, né? E aí o Nelson é um deles também, né? O Nelson é um deles também, que para mim foi um momento que eu aprendi muito, assim, na parte profissional do negócio, assim, né? E também o Estevão Soares também, que foi outro que me bancou ali e ficou em cima e acreditou em mim, sabe? Esses 3, assim, foram muito importantes. Agora, o Eduardo Batista foi muito importante? Foi, porque ele foi importante na minha volta e a maneira dele trabalhar. Agora, tecnicamente, dentro de campo, cada um tem a sua qualidade, né? Então, todos colaboraram, todos foram importantes. Mas esses 3, principalmente por isso, porque fizeram parte do início da minha carreira. E sem esse início, esse start, se ninguém te der essa oportunidade no começo, você não tem como estender sua carreira, né? Então, para mim, foram muito importantes esses 3. Já como você disse aí, desses outros treinadores, eu trabalhei com quase todos aí do Brasil, assim, de alto nível: Vanderlei Luxemburgo, Muricy Ramalho, Oswaldo Oliveira, entre vários outros, assim. Eu acho que são todos, assim, chega um certo nível que é mais ou menos tudo igual. E aí vai o momento, vai a época, vai a moda, que cada um tá mais na frente que o outro, né? Nas conquistas. Mas é igual quando acumulou a Mega Sena. Agora é 50 milhões. Aí você fala: poxa. Aí você joga e ninguém ganha, acumulou. Agora é 80 milhões. Se servia 50, 80, então, entendeu? Chega num certo nível que é tudo mais ou menos igual. Sim. E aí é o que eu acho desses treinadores, do Muricy, do Vanderlei. São grandíssimos treinadores. Aranha, no futebol brasileiro, a origem do jogador, a sua enorme maioria, ela é uma origem mais humilde, né?
a gente vê aquela garotada que sai de cidade pequena ou de uma periferia, e assim, o apoio da família para esse pessoal, quando eles têm, né, uma família, é muito importante. Toda molecada hoje ela quer ser atacante, meio de campo, goleiro é mais difícil. Como é que foi o apoio que a sua família deu lá no comecinho, quando você falou, pô, vou jogar no gol? E aí depois foi se desenvolvendo até chegar na Ponte, que é onde você surgiu efetivamente no futebol, né? Seu pai, sua mãe, sua família, aquele apoio que eles te davam no começo da carreira até chegar nos grandes clubes. Como é que foi isso daí? Bom, aqui na minha cidade, nunca teve um jogador profissional assim que jogasse em clube de visibilidade, né? Então, era uma coisa, era sonho. Então, você sonhar em ser atacante aqui e sonhar em ser goleiro dava na mesma. Vários jogadores da minha cidade aqui foram para Flamengo, São Paulo, Corinthians, Santos, foram para muitos clubes, Cruzeiro, na base, mas não chegaram ao profissional, né? Alguns chegaram até o aspirante, faziam as partes, mas ninguém teve uma carreira consolidada no profissional. E quando eu saí daqui, diferente de hoje você pega um menino de 5 anos de idade, você leva numa escolinha e tem um profissional capacitado que vai ensinar ele a cair assim, cair assado, chuta a bola assim, chuta assado, toca com as duas pernas, defende assim, fecha a perna para pegar a bola. Tanto para o goleiro, tanto para o jogador de linha. Desde criança hoje você já começa aprendendo certo, né? Na minha época não. Na minha época, assim, não tinha treinador de goleiro nas escolinhas. Era só na linha, né? Então a gente saía cru daqui para chegar num clube, o cara estiver agarrando lá que nem um maluco e falar, não, eu vou ensinar esse cara a jogar bola. Vou ensinar técnica para ele, né? Era quase igual na música. Aquele cara que sabe pegar de ouvido, né, as notas e tudo, e ele consegue tocar super bem, mas ele não sabe ler a partitura ali. Aí só falta o que para ele? Aprender a ler aquilo ali. E aí ele se torna um profissional, né? Então, na minha época era assim. E as coisas mudaram muito. Hoje o menino já sai preparado tecnicamente, assim, não 100%, né? A base é muito importante. Você lidar com pressão, mas ele já sai mais preparado daqui. Depois veio aquela lei que para ficar no clube tem que estudar. Então você já não vê mais aqueles caras analfabetos, falando aquele monte de besteira, aqueles caras toscos que nem tinha nas antigas, assim, que os caras ficavam debochando do cara e o cara tinha que ficar rindo, fingindo que tava achando legal. O perfil do jogador mudou. O jogador hoje faz faculdade, ele tem uma outra profissão, não a maioria, mas muitos, né? Então, ele não fica mais ali no dominó, no baralho, fumando. O cara tá lá no iPad, vendo notícias, na rede social, acompanhando as coisas, acompanhando outros jogos. O futebol mudou muito. Então, eu tive a felicidade de iniciar minha carreira. Eu tenho uma comparação com os estádios. Eu peguei os estádios antigos, monstros, gigantes, peguei o estádio reformado e peguei as arenas novas de Copa. E eu peguei essas 3 gerações de atletas também, né? Peguei a galera do Macedo, Ronaldão, aquela turma toda. Peguei essa galera jovem também, Neymar, essa geração aí. E peguei agora, no finalzinho, essa outra galerinha que tá surgindo depois disso, né? Já jovem, bem jovem. Então, essa trajetória minha nessas 3 gerações, assim, dá para eu fazer um comparativo bom do que era o futebol e hoje. Mas, com certeza, o principal é a família. Sem o apoio da família, aí nada funciona. Aí não funciona. Porque hoje, se você não tem o apoio da família, não vai na escolinha treinar, você não consegue nem espaço para fazer um teste. Aranha, você sabe o quanto ralou para conquistar o espaço na Ponte Preta, né? Teve a primeira oportunidade como profissional em 2004, mas efetivamente uma sequência você só foi conquistar após a saída do Lauro em 2007. Quando estava tendo essa sequência, teve uma lesão séria numa partida contra o Vila Nova Mineiro pela Copa do Brasil. Acabou abrindo brecha para que o Denis também conquistasse seu espaço. Efetivamente, a sua primeira temporada efetivamente como dono da camisa número 1 da Ponte foi em 2008. Isso. Se a gente parar para pensar,
você começou a construir essa sequência na Ponte em 2008 e acabou finalizando a carreira com 209 partidas com a camisa da Ponte Preta. Se a gente levar em consideração somente os atletas que jogaram uma partida pela Ponte no século XXI, a partir de 1º de janeiro de 2001, você é o número 1. Ninguém jogou mais do que você até agora nesse século com a camisa da Ponte. São 209 partidas. Além disso, você é o segundo goleiro que mais vezes vestiu a camisa da Ponte, atrás somente de uma lenda como o Carlos. O que isso representa para você, cara, quando você toma conhecimento desses dados? Eu fico, sabe, eu abro mão da humildade e fico mega, hiper vaidoso, porque para mim a Ponte Preta, eu já te falei, a Ponte Preta é tudo, dali surgiu tudo. Sem a Ponte Preta não teria Atlético Mineiro, não teria Santos, não teria mais nada, Palmeiras, não teria nada, né? Então tudo que eu tenho, sou grato à Ponte Preta, por tudo que eu passei junto com a torcida da Ponte Preta, que Ponte Preta que a Ponte Preta não sabe. O amor e o ódio caminham junto. Na mesma proporção Boa. que eles me amam, na mesma proporção boa, Aranha. Ele me odeia. É porque assim, Ponte Preta, quando chegava um jogador novo na Ponte Preta, a primeira coisa que eu falava era isso. Aqui o amor e o ódio, ele caminha junto. Do mesmo jeito que ele te ama, ele vai te odiar. E isso é jogo a jogo. No final do ano, se tudo der certo, você sai de férias sendo amado. Se não, cara, você vai sair sendo odiado e aí tem que correr atrás. É assim. Não existe um ídolo aqui na Ponte Preta que tá num lugar que não recebe ovaia, não recebeu xingamento, que não viu a tela da torcida jovem sacudida, ser ponte, não tem jeito. Tem que saber conviver com isso e aprender a conviver com isso. E foi o que eu fiz nesse período, antes de me firmar mesmo uma sequência grande de jogos como titular da Ponte Preta. Eu fui assimilando e aprendendo esse tipo de coisa. E eu sempre fui um cara muito da rua, né, cara? Como eu te falei, muito do gueto, muito povão e tal. Então, poxa, eu ia na FEPASA, pulava catraca, ia pra rua, encontrava uns caras ponte-pretano na rua, e os caras vinham me xingar, a gente já ameaçava se esmurrar ali, já ia embora. E cara, era um negócio meio louco, assim, de convívio, assim. Os caras falavam, vai lá na sede da torcida, lá que vai ter um aniversário lá. Então tá bom. Aí eu ia. Vai ter o Sistema Negro lá, vou, gosto do Sistema Negro pra caramba, tal. Não tinha intenção, sabe? Vou lá fazer uma média, sempre não. Tanto que eu lembro uma vez, em 2008, foi 2008, a torcida queria invadir lá o vestiário, a gente perdeu um jogo, queria invadir o vestiário, dar rolaiada lá e tal, conhecida já de Ponte Preta. Aí eu falei, cara, o negócio tá bom pra gente, o negócio tá bom, putas, vou lá fora. Aí o Marcão Rossato, sério, deu outro cara que eu não posso nem comentar. Falei, Rossato, eu vou lá fora. Ele falou, não, você não vai lá fora? Eu falei, eu vou, Rossato, eu vou lá fora. Fica ali atrás ali, se eu apanhar muito, você me puxa pro pagola, e aí, mas não me deixa os caras me matar. Só não me deixa matar. Mas beleza, e aí o Rossato ficou meio assim e tal, e aí eu fui, aí cercou aquela multidão. E aí os caras gritaram, xingaram, não sei o que. Eu falei, vocês estão gritando aí, cara, mas eu não tô entendendo nada. É o que vocês querem, cara? Fica mais fácil. Alguém fala, o que vocês querem? Quer que manda o treinador embora? Quer que eu vou embora? Quer que manda alguém embora? Quer que tira alguém do time? Quer que põe alguém? Me fala o que vocês pensam. Porque eu falei assim, nós precisamos ajudar a Ponte Preta. Desse jeito nós não vamos ajudar a Ponte Preta. Desse jeito a polícia vai vir aqui com um cavalo, vai machucar a gente, vai jogar bomba, o time vai continuar do mesmo jeito, nós não vamos sair do lugar. O que é o negócio? Porque o time tá dando sangue, não sei o que. Eu falei, não. Então não. Aí não. Essa conversa aí é de cara que tá nervoso porque perdeu o jogo, eu também tô nervoso. Aí fala essas besteiras aí de queremos raça, sabe? Essas coisas assim. Uhum. Eu falei, não, assim não. Então vamos fazer o seguinte. Eu falei bem assim, pode confiar em mim, né? Vamos classificar. Não era nem pra semifinal ainda, era antes. Na fase de grupo ainda. Sim. Eu falei, vamos classificar. Desse jeito não vai. Vamos.
Se não classificar, eu vou sair aqui nesse mesmo lugar, que vocês podem me moer na pancada aqui. Vocês podem me moer aqui, bater. Eu vou vir aqui. Depois que encerrar a fase de grupo, eu vou vir aqui. Agora, fala o seguinte, deixa os caras em paz. Deixa os caras... Já Ponte Preta, a torcida jovem já foi de guerra há muito tempo, a gente já fez de tudo. Agora, vamos tentar desse jeito aqui. Daí os caras, não, beleza. Mas se não classificar, você já sabe como é que é a torcida jovem. Eu falei, eu sei como que é a torcida jovem, tô quantos anos aqui. Eu sei como que é. Porra, tem como argumentar alguma coisa com o Jacaré? Cara, o Jacaré é um brother meu, que agora demais, Jacaré. Demais. Mas quando ele tá lá depois do jogo que perdeu, não tem como falar com ele. É impossível. Eu falei, então o que adianta? Aí vai ficar ali igual o Jacaré, vai vir a polícia, vai prender, vai machucar a gente, e nós não vamos resolver nada e tal. Chegou no outro dia, eu cheguei no vestiário e falei, ó, aconteceu isso. Eu falei isso daí. Agora, eu acredito no grupo, acredito em todo mundo e tal. A gente até reuniu no gramado, assim. Então, agora eu peguei, falei o nome de alguns jogadores assim e falei, olha, se a gente não classificar, aqueles malucos lá, os caras vão me pegar. Só que depois eu vou pegar um por um aqui sozinho. Aí é comigo. Eu vou apanhar dos caras lá, mas depois eu vou resolver aqui com quem não me ajudar. Então, me ajuda porque eu prometi lá. E não prometi no meu nome, prometi no nome de todo mundo. Tá. E aí foi em 2008 que a gente foi pra final, cara. Sabe? Então, tipo assim, é umas coisas que é de Ponte Preta. Tava tudo bem, e aí perde um jogo, já acha que... E a torcida foi amadurecendo também. Eu senti isso na minha volta agora. Quando eu voltei em 2017, eu senti que o torcedor ele tava evoluído. Não ia mais no oba-oba de imprensa. Tá tudo errado, manda embora, desmancha. Aquela coisa que tinha de antes. Não era por aí o caminho. Tanto que bateu na trave, né, cara? De novo, bateu na trave pra ganhar e tal. Eu acho que o torcedor tem que ser tratado com muito respeito, né? Tá certo, perde o jogo, às vezes é o único motivo de alegria que o cara tem. Mas o cara mora no barraco, a mulher enchendo o saco, faltando tudo em casa, cara, cabeça cheia. Tem que falar, quer saber, vou lá no jogo. Daí o cara vai lá na ponte, fica lá na frente, consegue ali, consegue aqui, entra. Aí ele chega lá no jogo. A Ponte perde, puta merda, o cara fica louco. Aí o cara fica louco. Agora, quando a Ponte ganha, às vezes foi o único motivo de alegria dele, foi durante aquela 1 hora de jogo, que 1 hora de jogo ali, foi o momento que ele viveu uma outra realidade. Que ele esqueceu os problemas dele, que ele esqueceu que quando ele chegar em casa vai tomar uns tapas da mulher, porque ele perdeu o busão, que elas foram todo. Então é o momento dele. E aí o jogador tem que entender isso. Saber lidar dessa maneira com o torcedor. Não ser inimigo do torcedor e o torcedor ser inimigo do jogador. Sabe? E é uma coisa que eu aprendi na Ponte Preta e me ajudou durante a carreira toda. Proco, sua pergunta pro Aranha, penúltima. E a minha segunda pergunta é sobre a sua relação com o Denis. Eu vi já várias matérias que vocês têm uma amizade, todas as vezes em que vocês se reencontraram, um jogando contra o outro, né? Quando você estava no Santos, sim, ou no Palmeiras, ele pelo São Paulo, depois Figueirense e Avaí, e vocês tinham uma relação legal. Como que foi essa relação na Ponte? Você até disse que na Ponte sempre os goleiros foram muito próximos, né? Porque vocês disputavam, sim, uma posição e tinha uma disputa muito acirrada por essa posição de goleiro lá no ano de 2008, 2009. Então, na verdade, assim, eu fui pro Atlético Mineiro e assim que eu cheguei no Atlético Mineiro, eu já enfrentei, o Denis saiu primeiro, né? Ele foi pro São Paulo primeiro, eu fui pro Atlético Mineiro depois. Eu enfrentei o Denis e a gente sempre se cumprimentou, sempre se deu super bem, não somos amigos de ficar um ligando pro outro, de ir na casa do outro, mas sempre que a gente se encontra, o respeito e o sentimento é o mesmo, sabe? Porque a gente foi, de certa forma, a gente viveu ali na Ponte Preta há anos, e a gente sabe o que a luta que foi, a gente morou, ele morou e eu também morei debaixo da arquibancada ali, eu morei 2 anos ali no Majestoso, acordando com aqueles malucos, 3 horas da manhã, parando o carro lá, descendo do carro e só para dar um beijo naquela parede lá assim, e ir embora, e fazer oração, umas coisas que eu vi ali que me intriga assim, me deixava, cara, umas coisas de outro, sei lá, não tem nem como explicar
sentimento das pessoas pela Ponte Preta, o Ponte Pretano. Cada absurdo que eu já vi ali. Posso contar uma história do Kiko rapidinho? Fácil. Então, mas só finalizando do Denis, assim, a gente sempre se deu muito bem. Quando ele começou, eu joguei, ele tava na reserva, ele felizão. E aí quando ele começou a jogar, porque eu machuquei lá, quebrei o nariz, tudo aquele negócio, ele jogou, sempre torci por ele, a gente comemorava as vitórias juntos. Porque na verdade, não tem disputa de posição. Isso é uma verdade, não tem disputa de posição. O treinador, ele prefere um ou prefere o outro. Eu posso treinar pra caramba. Se o treinador gosta do outro cara, é o outro cara. Entendeu? O que tem que fazer é os dois estar treinando em alto nível, pra na hora que botar o cara jogar. Mas enfim. Eu morava no estádio, a Ponte Preta devendo uma porção de gente, aquela confusão. Chegou um cara lá na recepção, tava eu conversando com o porteiro lá, um monitor velho lá, e o cara sacou o 38, cara, deu um tiro no monitor, deu um tiro na porta lá, eu já grudei na cadeira, sentadinho, falei, meu Deus, vou morrer aqui. O cara falou, eu não aguento mais cobrar Ponte Preta, eles não me pagam, eu não sei o que. E daí o João pegou e falou assim, olha, não tem nenhum diretor aqui no clube. Tem um cara aqui, tem o Kiko, eu posso chamar o Kiko. Aí o cara, então chama esse Kiko aí. Aí chamou o Kiko. Aí desce o Kiko com aquele jeitão dele, né? Agora ele tá na postura, né? Tá finésimo. Mas ele desceu e tal. E aí o cara com a arma, o Kiko falou assim, cara, qual que é o problema? Aí o cara falou assim, Ponte Preta tá me devendo, não sei o que, não vou pagar. Daí falou assim, tá, mas não tem nenhum diretor aqui, não posso fazer nada por você. O cara falou assim, então eu vou quebrar tudo aqui. Rapaz, o Kiko não pegou a arma da mão do cara. Falou assim, põe essa bosta aqui, põe esse negócio aqui na minha testa aqui, Eu prefiro levar um tiro na cabeça aqui do que ver você quebrar qualquer coisa aqui na Ponte Preta que meu pai ajudou a construir. Acredita, cara? Caraca. E ele não o cara quebrou guardou, nada. O cara guardou o 38 na cintura e foi embora. Caraca. Qual que eram as pessoas, Aranha, que você mais bem se relacionava? Porque a Ponte, né, a gente conversou ontem com o Marcelo Borges, a gente falou com o Piaco, o Adrianinho, e eles sempre falam dessa energia que tinha a Ponte, né? Tipo, tem as tias lá, desde da cozinheira, tem a tia Dalva, a tia Luísa, tinha a Conceição, falecida, que já está em outro plano, tem tanta gente, o próprio Rossato, né, que era um cara, assim, uma figura fantástica. Que pessoa você lembra, assim, da sua trajetória, assim? É real essa energia positiva que muitos jogadores passam pela Ponte, depois andam por 20, 26 clubes e falam, pô, o time que eu mais me adaptei, mais me identifiquei foi a Ponte. Isso ajuda essa energia, essa galera que tá lá dentro da Ponte? Cara, sim. Não que não aconteça em outros clubes também, acontece sim, sabe? Nos outros clubes também. É o suporte que a gente fala, sabe? Não adianta, vai da mulher que faz a limpeza, nos alojamentos, ao presidente do clube. É uma engrenagem. Tudo tem que estar funcionando, tudo tem que estar. E tá todo mundo ali se dedicando para aquela máquina funcionar. Entendeu? A Ponte Preta não demite ninguém, não contrata ninguém. A Ponte Preta, ela não perde, ela não ganha. A Ponte Preta, ela é um símbolo, é um sentimento. Entendeu? O que faz a Ponte Preta são as pessoas que trabalham nela, aqueles que vestem a camisa. Você entendeu? Então, é uma engrenagem. Se a engrenagem está funcionando bem, a Ponte Preta é bem representada. Né? Se está funcionando mal a engrenagem, esse símbolo é mal representado. Então, a Ponte Preta é por isso que ela vai ser eterna, como todos os outros clubes de futebol de tradição, assim. Então, alguns funcionários, por eles se dedicarem tanto e estarem há tanto tempo no clube, já faz parte daquela engrenagem. Se você tirar aquela pessoa dali, sabe, e não encaixar uma outra pessoa ali certa, a engrenagem não vai funcionar bem. Então o Rossato era um cara desse. Aquelas tias que trabalham lá no refeitório também, sabe? Eu não gosto de falar nome porque você fala de um, não fala de outro, né, cara? É meio chato. Então, assim, isso que cria energia. Porque, por exemplo, a gente chega no vestiário, você quer um vestiário limpinho. Então, toda vez que a gente chegava no vestiário da Ponte Preta,
o vestiário tá limpinho, cheirosinho, bem arrumadinho, um ambiente gostoso para você trabalhar. Como é que você não reconhece o trabalho das mulheres? Porque a gente sabe o lixo que fica um vestiário. Qualquer um que joga bola aqui, em quadra, num campinho, joga bola amador, que a gente sabe como é que fica vestiário depois de jogo. Né? Depois de treino. Fica uma porcaria, depois de jogo, depois de treino. É tudo quanto é tipo de sujeira. E aí, na hora que você volta, aquele ambiente tá zerado, novo, cara. Então você tem que reconhecer o trabalho dessas pessoas, sabe? E eles são os que torcem realmente para você. Eles, a sua família, assim, eles torcem muito. Por quê? Porque a vida deles depende do que a gente vai produzir, entendeu? Então, quantas vezes o Rossato teve que me agarrar porque eu queria ir lá discutir com a torcida jovem, com a torcida lá fora. Eu ia saindo naquela portão lá, o Rossato me catava assim, que nem uma criança. Você não vai lá não, você não vai lá. Hoje você não vai lá. Pô, eu achei que o cara forte. Era difícil ali com o Rossato, hein, Aranha? Pô, entendeu? E o Rossatão era assim, se fosse preciso, ele dava a vida pro cara de situação que faz o clube, o ambiente. Por isso que alguns torcedores saem da arquibancada e vão trabalhar no clube, e aí os caras começam a falar, agora que você tá trabalhando aí, você tá puxando pros caras. Não é, porque é o convívio, é o trabalho, você começa a enxergar um monte de coisa que você não enxergava na arquibancada, você não vê acontecendo. Você entendeu? O pessoal vai lá, senta na arquibancada, a arquibancada tá limpinha, mas ele não viu o pessoal passando 5 horas limpando aquele negócio gigante na vassoura. Sim. Então, às vezes a gente joga por eles e as coisas não dão certo, aí você tá puto, chateado, e aí o cara vem falar o que você já sabe. Pô, você foi mal pra caralho. Eu sei, cara, mas já foi. Aranha, no nosso primeiro programa de podcast desse retorno aqui do MacaCast, nós entrevistamos o Tiãozinho, atual presidente, e na época da sua saída pertencia à diretoria do clube. Eu fiz particularmente pergunta direto a ele sobre a sua saída, do porquê você tinha saído. A gente já imaginava, e você também ali no campo sabia do grande goleiro que o Ivan seria, mas por que a sua saída tinha acontecido da forma que foi, sendo que você representava e representa para o torcedor até hoje como um símbolo, uma imagem, um ídolo, talvez até o último ídolo desses últimos anos da Ponte. E aquilo doeu muito para mim como torcedor, como negro, como campineiro, como apaixonado pela Ponte. Doeu muito a sua saída porque eu não me via mais, apesar de achar o Ivan um goleiraço, vai ter uma carreira gigante, mas aquilo doeu muito a sua saída para mim. E eu fiz essa pergunta para ele e ele me respondeu da seguinte forma: houve um plano, um projeto que foi apresentado a você e a quem te representava, porém não houve acordo financeiro, porque a Ponte ofereceu um contrato de 2 anos para você e talvez até um plano de carreira, mas por algum motivo não deu certo, você acabou saindo e, se eu não me engano, até houve ação na justiça. Ficou algum problema, algumas rugas sua com a diretoria da Ponte? Porque o torcedor até hoje, Aranha, quando a gente fala que sobre você, fala, puta, mas a saída dele... Foi a única vez que eu fui dispensado de um clube, né, na minha vida. É inacreditável isso. Foi a única vez que eu fui dispensado. Já aconteceu no Atlético Mineiro o meu contrato vencer, né, e aí o Atlético não ia renovar e eu fui pro Santos. Acabou abrindo a porta e assim, outras coisas, mas enfim. Eu tinha um contrato com a Ponte Preta de 2 anos, certo? E aí no meu contrato dizia o seguinte: se a Ponte Preta caísse para a Série B, o meu salário iria diminuir. Quer dizer, eu tinha contrato daquele ano, 2017, eu tinha 18 e 19, certo? Tinha mais 2 anos para frente. Daí era o seguinte: ia cair para a Série B, meu contrato ia se manter. Se a Ponte não subisse para a Série A, o meu contrato iria diminuir. Eu ia ganhar um salário de Série B. Ia cair muito, metade. Ou mais da metade. E aí, ok. Se a Ponte Preta subisse de novo para a primeira divisão, aí eles iriam me reembolsar a Série B que eu fiz. Entendeu? Era um negócio assim, o contrato. E aí o que acontecia? Eu imaginei que me chamariam, mesmo tendo um contrato que me garantia o salário, né?
eu imaginei que me chamariam e falaria o seguinte: olha, eu sei que a redução do seu salário só está prevista para o ano que vem, caso a ponte não suba, mas vamos negociar alguma coisa agora? Então foi o que eu imaginei. E a Ponte Preta fez uma reunião entre os jogadores, lá no meio do campo, e aí me chamaram separado do grupo, de todo mundo, ficou todo mundo num canto, e eu fui pro banco de reserva, ter uma conversa lá, achei que até que era sobre outras coisas, né? E aí eu fui comunicado que eu não ia fazer parte mais do grupo da Ponte Preta. Não imaginava, porque eu estava imaginando o quê? Que fossem me chamar para fazer negócio de redução de salário, essas coisas. E aí disseram que eu não ia ter mais condição não ia permanecer no grupo, que eu podia ir. Aí eu até fiquei meio assim, mas como assim? Eu tô trocado, tô fardado aqui dentro do campo, agora eu vou descer pro vestiário. Mas enfim, fui, passei na frente do grupo todo, e depois que eles conversaram comigo, e depois com o grupo. E aí, fui lá, me troquei, liguei pro Niquinho, falei: Niquinho, aconteceu isso, me chamaram lá, e aí falaram que eu não vou fazer mais parte do grupo e tal, não quero nem saber os motivos, porque a Ponte Preta é maior do que eu. O treinador, da mesma maneira que eu não perguntei por que tá me contratando, também não vou perguntar por que tá me mandando embora. A diretoria, o presidente, faz o que ele achar melhor para a Ponte Preta. Se eles estão me tirando do plantel, porque eles imaginam, eles acreditam que vai ser melhor para a Ponte Preta. Ok. E aí eu fui, e aí marcaram uma reunião. Foi até o Ronaldão que foi na reunião. E aí chegou lá na reunião, aí eu tinha mais 2 anos de contrato, né? E aí falaram: é o seguinte, você tem mais 2 anos de contrato, nós vamos te pagar esse valor aqui, que era bem menos da metade do contrato, vamos te pagar esse valor aqui, tudo bem. Eu falei: não tá tudo bem. Não tá tudo bem. O contrato é feito para garantir, para te garantir. Eu tinha outras possibilidades, tinha outros clubes para ir também, quando eu assinei o contrato. Vocês renovaram o contrato, o meu contrato vencia depois do Campeonato Paulista. Eu chamei a Ponte Preta para renovar o contrato antes do final do Campeonato Paulista, bem no início. Eu falei: gente, vamos resolver esse negócio agora do meu contrato, vamos fazer uma renovação aqui, que fica bom para todo mundo aqui, eu continuo aqui na Ponte Preta e vida que segue, do que acabar o Campeonato Paulista, eu ser o melhor goleiro, acabar sendo o melhor goleiro do Campeonato Paulista. Ainda falei assim: eu acabar sendo o melhor goleiro do Campeonato Paulista, Ponte Preta campeã, e você vai ter que renovar com um cara desse quilate. Aí eu, não, a gente prefere esperar. E aí aconteceu que não foi campeão, mas eu fui o melhor goleiro do Campeonato Paulista e fiquei valorizado. E aí eles queriam que me fizeram uma proposta de acordo de salário, mas não era para ficar, para reduzir salário, para nada. Já tinham definido que eu não ia mais ficar na Ponte Preta. Eu falei: bom, com a idade que eu tenho, poxa, me dispensaram faltando uma semana para começar o Campeonato Paulista. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todo mundo já contratou, todas as equipes estão formadas, eu não tenho time para ir, porque todo mundo já contratou, já se aparecer alguma coisa vai ser só pro brasileiro e para time que o goleiro for mal ou o time for mal. Aí eu peguei e falei: não, esse acordo aí eu não aceito não. Isso aí eu não aceito não. E aí foi isso aí que pegou, porque eu fui dispensado primeiro e depois vieram negociar os valores comigo, entendeu? E eu não aceitei a proposta que a Ponte tinha feito, e aí eu fiz uma contraproposta, a Ponte não aceitou a contraproposta e a gente levou para sem briga, sem confusão, dedo na cara, você tá me roubando, você tá extorquindo, não teve nada disso. Como eles fizeram a proposta, eu não aceitei, eu fiz uma, eles não aceitaram, a gente deixou o trâmite seguir na justiça, porque eu precisava entrar na justiça para ter o direito de trabalhar em outro clube, porque a Ponte Preta não podia fazer a rescisão do meu contrato, sendo que me devia salários atrasados e eu tinha um contrato vigente, eles tinham que pagar multa. Então, como a Ponte Preta não tinha, juridicamente, ela não tinha a possibilidade de me dar a liberação para procurar outro clube, então teve que fazer o trâmite na justiça, mas não foi briga entre eu e a Ponte Preta, não. Não foi nada de tanto que eu continuei no ar, a gente conversa normal com todo mundo, mas foi o caminho que teve que fazer porque existia um contrato, né? Igual você tá casado com a mulher e aí você decide: não quero mais ficar casado, vamos fazer o divórcio.
por mais que você seja um amigo, vai ter que fazer um negócio na justiça, porque é a lei, tem um contrato, existe contrato, foi o que aconteceu no Ponte Preta. E aí eu fui pra casa, fiquei em casa, depois apareceu o Avaí e a vida seguiu. Foi isso. Aranha, só para finalizar aqui, então, no final do ano de 2017, você estava com salários atrasados nesse ano? Tava. Não sei se todos. Não sei se todos, mas tava. Mas não foi nada de. Até pelo grupo que tinha lá, assim, era um assunto que não entrava em pauta lá, assim, na Ponte Preta, entendeu? No elenco, da diretoria, nada, o pessoal entendia. E todo mundo tava lutando para quê? Não, vamos permanecer. A Ponte Preta vai receber o dinheiro da federação ano que vem e os caras certos. Ninguém via com mau caratismo, não. A gente entendia a situação do clube. Entendeu? Como eu entenderia se me chamassem para fazer uma redução de salário, para poder continuar, eu posso te pagar 10 agora. Eu ia falar, não, ok, pode pagar 10? Ok. Mas daqui 3 anos, então, você acerta comigo isso daqui de hoje, porque a gente tá cansado de ver ídolo, a gente fala ídolo do time, e passa necessidade aí. Por quê? Porque os caras não cuidaram bem do contrato. Você entendeu? Então, se você, do mesmo jeito que eu posso ser dispensado da maneira que eu fui dispensado, eu também devo ser valorizado. Se eu não tivesse o contrato com a Ponte Preta, feito um bom contrato, na época que eu fui melhor goleiro do Campeonato Paulista, eu teria sido dispensado assim. E hoje, por exemplo, ninguém sabe se aqui em casa está faltando alguma coisa, está com a luz cortada, se as crianças saíram da escola particular e está agora na escola pública, ninguém sabe, ninguém quer saber disso aí, entendeu? Um empresário meu antigo, o Dimas, falava, a gente vai no circo, a gente não quer saber se o palhaço está com enxaqueca, a gente quer dar risada. O jogador de futebol é a mesma coisa. O torcedor não interessa contrato, interessa o jogo, os resultados, mas para o jogador, ele tem que se cercar e o clube também tem que ter o contrato. Com certeza o Ivan tem um bom contrato agora, porque se não fizer um bom contrato com ele, como ele está valorizado, ele vai para um outro clube chega e tira ele facilmente. Né? Mas não teve nenhuma briga, discussão, de um atacar o outro na Ponte Preta, não. Eles só entenderam que o meu ciclo tinha encerrado e teve que seguir o trâmite na justiça. É uma foto que eu tenho muito bem guardada na minha memória, mas que infelizmente eu não consegui achar na internet, procurei bastante essa semana. Inclusive, se alguém tiver e puder me mandar, eu agradeceria muito. É aquela sua foto, acho que foi depois do jogo de 2008, do derby de 2008, que você tá no ônibus com uma galinha na boca. Sim. Cara, queria que você me falasse como que é jogar o derby, qual que é o seu sentimento, porque você já jogou em Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro, você sabe que é disputar um clássico. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que é ganhar dos caras. São situações muito diferentes. Muito diferentes. Eu já percebi de cara, quando eu cheguei no Atlético Mineiro, acho que o 4º jogo meu foi Cruzeiro e Atlético no Mineirão, meio a meio, metade azul e branco, metade branco e preto, e uma coisa de louco. Porém, eu vi a grande diferença ali, e isso seguiu no Santos, no Palmeiras também, quando termina o jogo, os jogadores se abraçam e trocam camisa. E eu fiquei observando aquilo assim, e falei, caramba, os caras estão trocando camisa e tal, e indo pro vestiário com a camisa do rival no ombro. Pô, eu já vi isso acontecer no Majestoso, mas o cara quase que não sai vivo. Eu não lembro um jogador que trocou a camisa com o cara do Guarani e botou no ombro. Quando ele foi descendo, eu só vi um enxame na tela, assim, os caras agarrando ele. Não, rapaz, joga a camisa pros caras lá. Então, tipo assim, em Campinas a rivalidade é tensa. É um negócio perigoso. Nos outros times, outras rivalidades, é mais de mídia, de gozação, de onda e tal. Na Ponte Preta não. Na Ponte Preta deixa de ser meio que rivalidade no derby e passa a ser inimigo. Isso é perigoso pra caramba, porque o adversário você respeita o adversário, né? O inimigo não, porque o inimigo, ou você mata ou você morre, né? Quando você começa a enxergar o torcedor como inimigo, entendeu? É muito perigoso.
Então essa é a diferença que eu vejo dos grandes clássicos badalados do da Ponte Preta. O da Ponte Preta, um erro, ele pode ser fatal. Você pode só tomar um gol no meio da perna ali. Pode ser que no outro dia eles falaram, obrigado, mas vai embora, que aqui não tem lugar pra você ir em Campinas mais não. Entendeu? Nos outros clubes não tem nada disso. E você já sentiu de alguma forma isso, Aranha, fora do campo, essa rivalidade entre Ponte Preta e Guarani, isso fora do campo, de alguma maneira, ou só ficou restrito ali ao dia do derby, a semana do derby, enfim? Eu sempre fui um cara muito, assim, declarado esse negócio de Ponte Preta, mesmo eu jogando nos outros times, assim, sempre falavam de Ponte Preta comigo. Então o torcedor também estava muito ligado nisso aí quando eu estava em Campinas. E quando você já assume um lado e você já fala certas coisas, tipo, não sei o quê, sou Ponte Pretana, alinhado, o pessoal lá fala, macacada, não sei o quê, tal, fica mais fácil de lidar. É aquilo que eu te falei. Uma coisa é a rivalidade, outra coisa é quando você vê como inimigo. Então muitas vezes eu encontrei torcedor do Guarani e aí cumprimentava, os caras me cumprimentavam, conversavam, um tirava um sarro aqui, eu tirava um sarro ali e não passava disso. Você entendeu? Não passava disso. Porque tem coisas que a gente deve falar, coisas que a gente pode falar, brincadeira a gente pode fazer, mas tem coisas que não. Então você tem que respeitar. Eu nunca vi eles como inimigo, eu vejo como rival. Então eu respeito a história deles, respeito a torcida, respeito tudo que eu quero, tudo que eu queria e quero que eles respeitem na Ponte Preta, eu respeito neles. Você entendeu? Então eu tive uma relação muito tranquila com a torcida do Guarani, assim, fora de campo, tudo. E dentro de campo, cara, eu só tive alegria porque eu dei a sorte de passar aí 8 anos na Ponte Preta. Eu nunca perdi um derby. Isso é verdade. Eu sou muito, Deus me abençoou muito. Eu nunca perdi um derby e fiz 100 jogos no derby. É. Bem lembrado. Bem lembrado. Que doideira. Bem lembrado. Tanto que uma vez eu tava no Santos e aí era contra o Guarani, aí os caras, vai lá, tal, falar lá e tal. Aí eu fui pra coletiva, e aí a coletiva séria, como de costume, respeitoso e tal. Daí no final o repórter, em tom de brincadeira, falou, mas e aí, tem um sabor especial ganhar do Guarani? Eu falei, nem lembro as palavras que eu usei, mas mais ou menos assim. Eu falei, lógico, poxa, eu gosto, o pessoal acha que eu não gosto do Guarani, mas eu gosto do Guarani, sempre me deu bicho, nunca perdi um derby. Aí os caras já passaram a palestra dos caras do Guarani. O jogo que era tranquilo, que o Santos ia lá pra jogar lá. Virou uma guerra, e aí durante o jogo os caras viravam pra mim e falavam, que merda que você arrumou pra gente, Aranha. Puta merda. Tal. Porque daí não tinha mais Santos e Guarani, né? Era Guarani contra o Aranha. Mas a gente acabou ganhando 2-0. Ainda bem pra ti, né, Aranha? Os caras ficaram ameno com você no vestiário, né? Pelo amor de Deus. Demais. Ainda peguei uma carona com o Elano pra ir embora. Nossa. E aí o Elano com um carrão lá, cara. Um carro muito fera. Todo filmado, assim, pretão. E aí, vamos sair, tá, não sei o que. Aí o policial mandou virar uma rua. Fez uns por causa da torcida da ponte. Ele viu saindo do brinco, o carro aflado, Guarani. Fez sinal pra gente ir pra rua. Quando a gente. E o Elano embicou o carro, assim. Puta, tava a torcida do Guarani toda a fúria, assim, ó. Eu falei, Elano. Os caras vão ter que tirar o vidro pra arrancar daqui de dentro. E os caras tentando enxergar quem tava dentro do carro, tentando enxergar quem tava dentro do carro. Eu fiquei, sem brincadeira, eu tenho 1,93 m. Eu acho que eu tava com 1 metro dentro do carro. Essa minha pergunta agora eu queria que o Aranha respondesse com muita sinceridade. Ele é um cara muito sincero, isso já deu para perceber. Mas no ano de 2018, foi logo depois que o Aranha saiu da Ponte para ir para o Avaí. Curiosamente, a Ponte e o Avaí chegaram na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, disputando a mesma vaga de acesso. E, mais curiosamente ainda, para jogar um contra o outro lá em Florianópolis, onde existia a possibilidade dos dois se classificarem, né, dos dois subirem, mas a gente sabia também que o Juventude já estava meio numa de entregar o CSA e que ia ser um mata ou morre ali em Florianópolis,
quem ganhasse subiria e o empate era do Avaí. E o Aranha não jogou esse jogo, né? Teve até uma dúvida se ele ia jogar ou não, se ele tinha condições. Eu não me lembro agora a lesão, mas você estava machucado, né, Aranha? E você estava no banco de reservas. Aranha, no banco de reservas, você estava torcendo para quem? Você estava torcendo para o Avaí? Você estava torcendo para a Ponte? Ou o lado profissional falou mais alto e ali você estava torcendo para o Avaí subir? Tava torcendo total pro Avaí, porque os caras estavam pondo pão na minha mesa, né, cara? A gente nunca pode morder a mão de quem alimenta a gente, cara. A gente tem que vestiu a camisa, cara, você tem que dar a vida por aquilo. Toda vez que eu vestia a camisa da Ponte, toda vez que eu dava a vida, não tinha quem me oferecesse nada que não adianta. E aí o que acontece? Eu saí, né, fui dispensado da Ponte, foi a única vez que eu fui dispensado na minha carreira, assim, de time e tal. E eu nem ia pro jogo, porque tanto que essa lesão que praticamente encerrou minha carreira também, né? Eu não continuei no Avaí, não fui pra Série A, porque eu rompi os 3 ligamentos parcialmente, né? Os ligamentos do tornozelo e já era ali. Aí eu fiquei de fora das últimas rodadas e tal, mas como a gente tinha feito um trabalho muito bom o ano inteiro, cara, eu não podia ser desleal com os meus companheiros, tá ali torcendo contra, sabe? E olha que no Avaí, naquele momento ali da decisão, o Avaí tava com 5 meses salário atrasado. Então... E não te doeu? Não te falei. Um pouco ter visto depois do final do jogo, conseguido o objetivo? Não, nem depois do jogo, é durante o jogo. Eu não queria que chegasse aquela situação. Podia, imaginar tudo, mas eu não queria que chegasse sabe? Naquela situação assim de você subir um, subir o outro. Eu queria que subisse os dois, mas justamente por aquilo que eu te falei dos funcionários, das pessoas que trabalham no clube e tal, esperando de você ali, você é a esperança deles assim e tal. E aí o pessoal me chamou para ir pro banco, pro Avaí, cara, e aí me chamou assim, né? Eu fui convocado, o pai não entendi muito bem, porque não tinha condição de jogo nenhum e tal. E aí você pensa um monte de besteira, né, cara? Porque como eu fui pro jogo, eu tinha condição de jogo, né? E aí, se eu tinha condição de jogo, então acabou o meu contrato e eles não renovaram. Se eu não tivesse ido pro jogo, porque eu não tinha condição de jogo, meu contrato seria renovado no Avaí. Porque eu tava lesionado, eu fui melhorar mesmo do tornozelo uns 8 meses depois, né? Então, enfim, o Avaí me pagou tudo, pagou direitinho depois, tudo que foi combinado, né? Cumpriram comigo, foram homem pra caramba, assim, não renovaram o meu contrato, provavelmente por causa do meu tornozelo, porque ia perder muito tempo, tal, e aí eu falei, quer saber, cara, não vou ficar dando cabeçada por aí, não. Acho que eu não ficar aí passando vergonha, sabe, vou parar por aqui mesmo, aproveitar que a minha filha tá pequenininha, vou curtir minha família aí, porque eu passei 20 anos praticamente fora de casa, eu acho que tá na hora. Dizem que dos momentos mais difíceis para um jogador de futebol é decidir a hora de parar, né? Como é que foi isso para você? Foi também doloroso? Não, foi como é que eu te falar? Confortável, não é confortável, cara, a palavra assim, mas é como se eu tivesse tirado alívio? Um saco de cimento, um alívio, sabe? Como se eu tivesse tirado um saco de cimento das costas. Porque foram muitos anos que eu passei, eu sou um cara sempre fui muito comprometido com os clubes que eu trabalhei. Muito mesmo, assim. E muito comprometido, então, cada vez que eu assinava um contrato, as pessoas esperavam muito de mim, sabe? Então, e às vezes as coisas não dão certo, eu me doía muito por isso e tal. E aí eu sofria muito. Eu não dormia, o pessoal que jogou comigo sabe dessas histórias, o pessoal do suporte, eu não dormia, então eu dormia 1 hora, 2 horinhas, no máximo 3 por dia, tomava remédio para dormir, porque eu ficava pilhadão mesmo, mal dormia, virava madrugada e tal, atrás de outra. Então, quando eu parei, que eu vim para casa assim, sabe, tirei aquele saco de cimento das costas, assim, eu vi que a minha família me olhou diferente já.
Agora tá até o perigo, que agora eu tô dormindo é muito. Quarentena, né? Nossa. Eu falo, vou assistir um filme. Esse dia eu botei no Instagram lá, mas eles estão me filmando direto aqui em casa, assim. Que eu falo, vou assistir esse filme aí. Aí daqui a pouco eu tô lá com a cabeça sacudindo lá, cochilando. Não dá. Eu vi. Aquela tensão de a cada 3 dias você tem uma responsabilidade gigante nas costas, essas já não tem mais. E acho que a pergunta que muito torcedor quer fazer, Aranha, é se, tipo, você pretende voltar, assim, pro futebol de uma outra maneira, na Ponte, talvez, ou não passa pela sua cabeça? Eu não tenho perfil para ser treinador e também não tenho, acho que não tenho habilidade suficiente assim para lidar com uma série de situações que precisa ser lidado para ser preparador de goleiro, sabe? Não tenho. Eu acho que se eu fosse trabalhar com futebol, uma coisa que eu imagino que eu acho que eu faço bem, que eu fiz bem durante minha carreira toda, é fazer lidar com o atleta, sabe? É fazer a ligação entre torcida, jogador, diretoria, fazer esse meio de campo. Você tá entendendo? Sim, sim. De não deixar um atrapalhar o trabalho do outro. Você entendeu? Porque a diretoria tem um trabalho, tem um planejamento, a torcida tem a mentalidade dela, precisa ser entendida e ela precisa entender algumas coisas, e os jogadores têm o trabalho dele para executar. E muitas vezes um começa a esbarrar no trabalho do outro. Às vezes o torcedor, por exemplo, eu lembro que a gente perdeu a Copa do Brasil em Campinas, e aí eu saí do carro e fui conversar com o pessoal da torcida lá. Aquela gritaria, não sei o que e tal. E aí eu desci para conversar. Os caras querem para debater. E aí o cara falou pra mim assim, os caras falaram, tem que mandar. Foi até esqueci o nome dela, cara, é muito legal. Mas também quando perde jogo, sai de perto. É uma mulher, uma negra. Putz, eu não vou lembrar o nome dela agora. Enfim, ela falou, tem que mandar. Jovem, Aranha? Da jovem. Torcida jovem, não? Não é a Tata, não, né? Eu acho que é. Tata Bagé. Ela é diretora. Isso, ela é a diretora, né? Do Comando Feminino, isso. Ou a Kátia também, não sei. E aí ela pegou, e aí o pessoal gritou, tem que mandar o Cleicinho e o Eduardo Batista embora. Tá, eu olhei pra ela e falei assim, não, agora não. Se mandar eles embora hoje, amanhã, um tá lá no Flamengo, o outro tá lá no São Paulo lá, ganhando dinheiro, e nós estamos aqui com a derrota. É verdade. Não, os dois tá com o Eduardo Batista na época, era o melhor treinador do Brasil. Então se a Ponte Preta poderia usufruir dele, por que vai dispensar, mandar embora? E aí falei, não, deixa o treinador aqui com a gente, tanto que depois ele foi Palmeiras. Aí a sequência da carreira é outra coisa. E o Cleicinho também foi lá pro Corinthians. Então, tipo assim, às vezes a torcida tem uns rompantes assim de querer, né, algumas coisas, e você tem que ter alguém ali para poder mostrar, olha, se fizer isso, pode acontecer isso. E isso nas 3 esferas, né? Na diretoria, no elenco dos jogadores e com a torcida também. Então eu me vejo, a única maneira que eu vejo que eu me encaixo no futebol é fazendo essa ligação. Fora isso, não. Não me vejo trabalhando com futebol, não. Israel, tua pergunta pro Aranha. Aranha, finalizando, primeiro te agradecer por ter aceitado o convite, cara. Eu sei que é difícil conseguir falar com você, até ficamos com medo no começo, reconheço, achei que você não fosse querer mais falar, mas que bom, acredito eu que você tenha gostado um pouco da nossa conversa, porque a gente aqui, todos somos torcedores, então você é um cara simples pra caramba, que fala na nossa linguagem, então eu já falei pra você que eu me identifico demais com você. Você mencionou no começo da entrevista sobre que a periferia não quer mais saber de polícia, ou de política, de racismo. E os assuntos mudaram, né? Mudaram muito, e o rap também não fala mais sobre isso. Mas o racismo, a polícia e a política, ela não saiu da periferia e não saiu da sociedade ainda. São ainda problemas, tabus, que a periferia precisa conviver, mas ela ainda não encarou de verdade, ela não teve
a consciência do que fazer. Eu não queria falar muito sobre esse assunto, eu até quero se você respeita, se você não quiser falar, mas o episódio de 2014, aquilo te fortaleceu, claro, você ficou muito chateado, todo mundo que te entrevista fala sobre isso, o pós-2014, você se tornou um símbolo e uma representatividade para o movimento, para a luta contra o racismo, que se expandiu pelo país todo, você em São Paulo, Campinas. Então, eu queria que você pudesse falar sobre o pós-2014, não precisa nem entrar em muitos detalhes sobre 2014, mas o pós, o que aquilo te fortaleceu e essa bandeira que você carrega até hoje e que todo mundo respeita e te acompanha muito também por causa disso. Então, é porque o que acontece? Eu costumo dizer, futebol é uma coisa que eu entendo bem, mas a minha especialidade é esse tipo de coisa, sabe? Não tem nenhum atleta no Brasil que saiba mais do que eu sobre a história do negro no Brasil e sobre a história do Brasil e sobre questões sociais, de entender o porquê das coisas. Eu sou o cara do porquê nesses negócios. Qualquer coisa você pergunta, mas por que o negro xinga o outro? Por que isso, por que aquilo? Eu sei todas as respostas. Mas enfim, quando eu cheguei na Ponte Preta, lá no começo que eu te falei, muito antes de chegar na Ponte Preta, através do meu primo Fred, através do rap, eu já militava nessa área. Eu tô nessa área do racismo, da questão social do Brasil, há 25 anos que eu tô militando nessa área aí, entendeu? Então, quando aconteceu aquele negócio comigo lá na Arena do Grêmio, aconteceu com um cara preparado. Então, por isso que rendeu tanto. Porque daí quando o Fantástico veio botar o microfone na minha reta, e eu falei que não foi a Princesa Isabel que liberou de livre espontânea vontade a turma, que a história é bem outra. O cara falou, opa, peraí, esse cara tem coisa pra falar, esse cara sabe o que tá falando. E aí as pessoas começaram a me procurar pra saber sobre os porquê das coisas, e quanto mais eu falava, mais o pessoal do escalão de cima me observava e falava, pô, esse negão aí, ele é famoso e ele sabe das coisas. Pô, vamos dar oportunidade. E aí eu fui militando, continuei minha militância, tanto que antes de sair da Ponte Preta, quando eu tava na Ponte Preta, eu ia aí, né? Que agora nem fala mais negócio de FEBEM, essas coisas, caso menor infrator, eu ia em projeto, em ONG, eu preferia com o Fred, dar palestra pros meninos e tal, falava a linguagem deles, sempre fiz esse tipo de coisa. Só que como eu tava no Santos e, pô, é bimundial, tomou uma proporção muito grande, né? E aí muita gente, tipo assim, cara. Então eu tenho o público do futebol que assiste o esporte, o Globo Esporte, que é as coisas da Band, que é as coisas todas. E aí uma outra galera que não tá nem aí pra futebol, que começou a me conhecer também. Começou a me conhecer e perguntar sobre essas coisas. Então, lógico que me deixou chateado e tal, mas eu tava muito tranquilo, puto da vida, puto com o que tava acontecendo. Mas eu tava com a cabeça tranquila porque era uma coisa que eu dominava, era um assunto que eu dominava. Então eu não tive receio, né? Isso prejudicou minha carreira? Prejudicou, porque depois daquilo lá eu falei não pra todo mundo. Eu falei não pra Jô Soares, eu falei não pro Faustão, pro Ratinho, pra todo mundo. Eu falei não pra todo mundo. Isso aí tem um preço. Isso aí eles vão te cobrar, não tem jeito. É igual o cantor sertanejo, o cantor fala assim, não, eu não vou em rádio. A rádio não toca sua música mais, ferrou, pô. Tem um preço, mas eu fazia isso há 25 anos e continuo fazendo até hoje agora, na boa. E como é que você vê, Aranha, antes do Stephen, como é que você vê, até que você entrou nesse gancho, claro, se você quiser comentar ou não, mas como é que você vê esse atual cenário do movimento negro, de tantos outros movimentos sociais, no Brasil, eles se envolvendo também, querendo ou não, com a política, com o atual governo, essa polarização que começou a existir, ao mesmo tempo uma juventude que você já falou que por vezes, ou quase todas as vezes, não liga mais tanto assim para falar sobre política, para música sobre política, sobre problemas sociais, liga mais para ostentar. Como é que você enxerga esse Brasil atual que, quando eu falo assim, perguntando, me lembrei daquela música do GOG, né, Brasil com P,
né? Que ele relata bastante. Como é que você enxerga esse Brasil de hoje? Com otimismo, cara, porque assim, nunca se debateu tanto e se falou tanto no assunto como hoje. E isso é fruto dessa galera do hip hop, que começou com a galera do hip hop e iniciou com o pessoal do hip hop. E o movimento negro, ele não é uma unidade. Sim. Ele não tem um pensamento. Tanto que um grupo às vezes discorda de outro, né? Mas, enfim, o movimento cresceu muito, se fortaleceu, e os partidos políticos começaram a enxergar no movimento negro o que estão vendo no movimento LGBT hoje. Força, entendeu? Então o que aconteceu? A esquerda se apropriou, a esquerda não é que se apropriou, a esquerda foi lá e se sensibilizou com as pautas do movimento negro, do que os negros, porque antes do governo do PT, por exemplo, não tinha praticamente leis que te defendesse do racismo, da injúria, de quase todas as leis que blindam hoje essas classes assim foram feitas no governo do PT. Então isso fez com que o movimento negro andasse muito parelhado com o PT. Só que aí o que acontece? É um partido político, então tem os seus acertos, mas também tem os seus erros. E aí tentaram colocar no movimento negro os erros cometidos pelo partido político. Você entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Agora entrou esse outro pessoal que é do Bolsonaro, e aí é o seguinte, eles acham que o movimento negro é contaminado, que é do PT, faz parte do PT, e é corrupto, e não sei o quê, mas não tem nada a ver, as pautas do movimento negro não tem nada a ver com essas questões políticas. Uhum. As pautas do movimento negro são baseadas no quê, principalmente? Os negros foram proibidos, durante gerações, de estudar, foram proibidos por leis. Eles eram proibidos junto com o leproso, né? Leproso e doente mental, se eu não me engano, e o negro. Se eu não me engano, são esses três agora, assim, de bate-pronto. Então eles não poderiam frequentar a sala de aula. Então, poxa, você deixa uma turma, a maior parte do país, a maior parte da população do país, sem estudar, analfabeto. E aí daqui a pouco você fala, agora tá bem. Aí eles batalham, pode estudar agora. Aí começa a estudar e o pessoal que já formou médico, já formou advogado, já formou psicólogo, formou tudo. Esse pessoal já tá na frente. E aí eu falo, não, agora é tudo igual, agora é meritocracia. Você entendeu? Só que eu chegava com a tarefa em casa, minha mãe não tinha condição de me ajudar. Logo, minha mãe não ia me estimular a estudar. Você entendeu? Uhum. Então esse pessimismo racial durou durante muito tempo. É diferente, a gente vê nas novelas. O que era nas novelas que você assistia e todo mundo aqui assistia? O cara chegava em casa, o pai tinha uma empresa, e aí o filho tinha que assumir a empresa. Ou o pai era médico, ele tinha que ser médico igual o pai, mas ele era rebelde, então ele não queria ser médico, ele queria ser advogado. Olha a diferença do negócio. Você entendeu? Então, o que acontece? O pessoal do movimento negro, os negros no Brasil, eles evoluíram. Demorou gerações, porque a gente ficou gerações sendo atrasados, sendo amarrados. Depois que esse negócio foi sendo solto, eles foram progredindo, eles querem estudar, os negros querem estudar, querem se formar. Aí muitos estudaram, agora estão estudando os filhos, e isso está mexendo no bolso de muita gente. Uhum. Se você perguntar para qualquer pessoa negra, não é uma guerra de negro contra branco. É o país. Para você ter um país melhor, a maioria dos seus cidadãos tem que ser pessoas instruídas, pessoas de bem, pessoas com estudo, capacitadas para fazer o trabalho, seja o mais simples, do mais complexo, tem que estar capacitado. Então não é uma coisa de, o negro quer tomar o lugar, não quer tomar o lugar do branco. O país tem que andar. A diferença é essa. O país tem que andar. E não era o que acontecia. Só um lado acontecia. Você pergunta para qualquer negro aí, quando você recebe o salário, quantas vezes você dá o dinheiro na mão de uma empresa branca, de um homem branco, e quantas vezes você dá na mão de uma pessoa preta? Você tá doente, você vai no médico, o médico é branco. Você vai comprar um carro, o dono da loja do carro é branco. Você vai na padaria, o dono da padaria é branco. Você vai comprar uma roupa, o dono da loja é branco. Quer dizer, o dinheiro só circula numa mão. Você entendeu? E agora está começando a circular em outras mãos também.
as pessoas querem também, tá formando médico negro, tá formando advogado, tá formando tudo, e isso aí tá assustando uma galera que sempre viveu ali confortável, só arrecadando. Essa é a treta. É aquela questão das cotas, né, cara? É ver o filho do empregado do negro sentando ou disputando a mesma vaga que o filho do médico e do advogado branco, né? Ele não está disputando a mesma vaga. Ele não está disputando a mesma vaga. Porque os negros, eles entram, tipo assim, você tem 1.000 vagas. Eles separam lá 900 vagas para quem tirou as melhores notas, dados, tal. E as últimas vagas, que seria dos burros, que tiraram nota mínima, esses caras que perderam o lugar. Só que quem entra no lugar deles são os negros que tiraram as notas boas. Você tá entendendo? Exatamente. E aí o cara tá... Eu perdi minha vaga por um cotista. Não, você perdeu porque você foi burro, você não estudou. Você foi mal pra caramba. Agora, a preocupação não é do cara estar ali na faculdade, no mesmo ambiente. É também. Mas ele sabe que depois, na hora que entrar no mercado de trabalho, aí sim... Aí vai ter que ser o mérito de quem ser o melhor profissional. Eu duvido que aqui nesse grupo nosso que está conversando, o pessoal que está nos escutando, eu duvido se você sabe se o médico que te atende era maconheiro, se ele colava na prova. Você não sabe. Aí vai falar, porque o cotista ele não vai saber mesmo, não vai saber nada. Você vai aprender essas coisas na faculdade. Na escola você vai aprender outras coisas. Quando você vai virar médico na faculdade, você aprende outras coisas de medicina. Entendeu? E aí que o negócio pega. E aí que a galera tá se assustando. Porque agora o povo tá querendo, o povo preto tá querendo. Quando você tava no Santos, aconteceu aquele problema no Grêmio, você chegou a ter contato com o Mano Brown? Na verdade eu tenho contato assim com todos os rappers assim, de ponta, né? Todos os grupos assim. Você falou do GOG, meu amigão, falei com ele tem dias agora. Quase todos eu converso. Olha aí, até aquele clipe, só cortando um pouquinho, aquele clipe do GOG que ele tá com a sua camisa, foi você que presenteou ou não? Foi. Imaginei. Foi, qualquer irmãozão meu. É bem por aí. Hoje tem 2 aranhas, né? É essa. Tem 2 aranhas. E pra finalizar, Stefan Campineiro, a última pergunta aí pro Aranha. Aranha, aproveitando esse gancho, você como extremamente atuante, símbolo do movimento negro no Brasil, que importância tem para você ter vestido durante tanto tempo a camisa de um clube que representa a primeira democracia racial do Brasil? Ponte Preta é um clube prestes a completar 120 anos, já na sua primeira diretoria, no seu primeiro time de futebol, tinha um atleta negro, numa época em que o negro era proibido de jogar em todos os outros clubes do Brasil. O que isso representa para você, cara? Foi um significado muito grande, né, cara? Muito grande. Eu já sabia dessas histórias através do Fred, né? Então, eu era muito engajado nessas questões, assim, na adolescência. Fez parte, então eu via a Ponte Preta para mim como a Ponte Preta era uma terra prometida, um negócio... Pô, quando eu chegava, eu passava na frente ali do Majestoso. Eu via aquelas letrinhas lá escritas assim, e eu falava, nossa, eu tenho que jogar aí. E às vezes eu vinha ver jogo. Mesmo agora, o pessoal nem sabe, mas quando eu não estava na Ponte, às vezes eu ia lá no estádio. Mas eu não fico lá nas cadeiras, lá nos negócios, não. Eu fico lá na galera lá, e eu fico de canto lá, e às vezes vem alguém para... Aranha, eu falei... Deixa eu na moral aqui. Aí os caras vai que tá do lado, respeita o cara aí, deixa o cara aí, porra. Porque eu não fui lá badalar negócio de artista, essas coisas. Sim. Sabe? E aí às vezes eu fui com os manos lá, que até tá sendo aí pré-candidato a prefeito de Campinas, ele traz uns manos dos Estados Unidos, aí os caras vão lá ver o jogo, os caras curtem pra caramba, a gente vai lá ver o jogo. Entra no estádio e sai, na moral, sem alarde, sem nada. Então antes eu ia também. Antes de eu jogar na Ponte, eu ia lá ver um joguinho ou outro, assim. Então, era muito bacana. E eu acho que eu sou o único atleta que recebeu o troféu dos direitos humanos, né? Prêmio de direitos humanos. Então, tudo que eu falo tem um peso muito grande. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque as pessoas tentam me usar a todo momento. Me usar, ou então cair em alguma armadilha e dar uma informação errada.
para tirar todo o crédito que a força que a minha palavra tem, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Profundamente agradeço por ter atendido. Eu sei que o Israel me contou, você recusou aí muitas entrevistas e aceitou falar com nós, né, que somos torcedores, e ficou aqui falando 2 horas. Obrigado por isso, Aranha. Então, é porque assim, eu tenho recusado muita coisa mesmo, porque por causa da quarentena, então a demanda aumentou muito. Sim. Né? Mas muito é de imprensa esportiva e outra parte muito grande também, que é do pessoal do movimento negro, que querem falar sobre o assunto, mas eu decidi isso, como eu não posso atender ninguém, não vou ficar escolhendo um, porque automaticamente estou dizendo, esse aqui é melhor do que esse dá mais visualização do que esse, não sei o quê. Neste caso que eu resolvi atender, por 2 motivos. Primeiro, não era um papo com imprensa. Tem um cunho jornalístico, mas não era um papo com a imprensa, né? E depois que fazia era uma conversa, um bate-papo que interessado ao torcedor ponte-pretano. Sim. Entendeu? Então eu falei, poxa, não tenho por que eu não atender. Até porque se tiver alguma coisa mal explicada, mal resolvida, eu não tenho problema nenhum falar. Assim como ficou na passagem de Mino Santos. Eu não quis falar as coisas que aconteceram comigo de ruim lá. Eu não quis falar como eles conduziram a situação comigo e simplesmente sair calado para não falar mal do clube, das pessoas que trabalhavam lá, e as pessoas têm uma visão de mim, o Santista tem uma visão de mim totalmente errada, você entendeu? Na mente do Santista, simplesmente chegou o Palmeiras e falou assim, aqui ó, vou te dar aqui 3 vezes mais, vem pra cá, e eu peguei minha mala e fui embora, e não foi nada disso que aconteceu, não tem nada a ver, nada, muito pelo contrário, sabe? Então, tipo, por isso que eu abri a sessão para falar agora para você, eu falei, de repente tem alguma coisa para esclarecer, alguma coisa que ficou meio assim, daí eu estou aberto para poder responder. Muito obrigado, Aranha, por ter respondido, respondeu e representou demais aí. Eu tenho certeza que o torcedor da Ponte vai adorar te ouvir aí no MacaCast. Obrigado, Aranha, por atender a gente aí por praticamente 2 horas aí e dar uma aula aí e relembrar boas histórias aí da Ponte Preta que você viveu. Legal, eu que agradeço aí, pô, foi bacana pra caramba. Minha janta até já esfriou lá agora, vou tomar uma dura. Eu ia conversar com vocês lá na mesa mesmo e jantando com o pessoal, e aí acabei vindo pra fora, porque eu sabia que falar de Ponte Preta comigo é mais complicado. Eu falei, não vou dar esse vacilo aqui na frente, não. Ainda bem que eu saí pra fora, porque teve uma hora que o negócio travou, parece que não ia mais. Eu falei, meu Deus. Mas faz parte. Mário Lúcio, eu queria te agradecer imensamente mais uma vez. Te pedir até, nunca falei isso pra nenhum dos meninos aí. Eu queria te pedir desculpa porque eu te xinguei, cara. Eu tive a coragem de xingar você nos seus primeiros jogos contra o Atlético Mineiro. Acho que você armou uma barreira lá mais ou menos, que o Rodrigo Fábio fez um gol. Eu acho que foi 3-3, se eu não me engano, esse jogo, 2004. Sim, o Stefan aí até pode me corrigir. E eu xinguei tanto você naquele começo, cara. 2005. Eu te xinguei tanto, cara, tanto que hoje eu me arrependo tanto também. Aliás, me arrependi depois de tudo que você transformou no pênalti que você pegou. No pênalti que você pegou do Pet contra o Fluminense, né? Queimou a língua, hein? Então, Queimou a língua. Mas sabe o que acontece nesse negócio? Eu sempre eu analiso muito friamente esse negócio. Aí você viu o nome do batedor que você falou? Pô, Rodrigo o cara batia pra caramba. Jogou no Real Madrid. Pô, é que antigamente não tem os recursos que tem hoje pra você poder ir lá e ver de novo, sabe? Porque, pô, o cara bateu a bola, eu falei, fora. Pô, ainda mais eu, molecão, cheio de disposição, pá, ia fácil a bola, porque eu tinha convicção que a bola ia fora, e a bola foi, fez o efeito e desceu. A bola tava muito alta, e a bola foi, caiu, fez o gol, aí o nego xinga, aquilo que eu falei, Ponte Preta é amor e ódio, né? Não tem jeito. É assim mesmo, não tem mágoa, receio, nada. É só uma coisa que eu não posso deixar de falar antes de encerrar aqui, cara. Tem que agradecer muito também ao Niquinho, que foi meu parceiro durante anos aí na minha carreira.
E eu lembro que eu tava na Ponte Preta no começo, e eu voltei pra casa, pra Pouso Alegre, eu falei, quer saber? Vou jogar bola mais não. Não contei essa história pra ninguém. Eu falei, vou jogar bola mais não. Os caras da Ponte Preta, mas por que você não vai? Eu falei, cara, tem 3 anos que eu tô na Ponte Preta, minha mãe ainda mora de aluguel lá, numa casa ruim pra caramba. Eu falei, não, vou trabalhar aqui, cara, buscar minha vida aqui. Aí o cara falou, mas o que você quer? Eu falei, não, eu quero tirar minha mãe do aluguel. Aí o Niquinho foi lá, levantou um dinheiro aí em Campinas, foi e comprou o meu passe para eu poder comprar a casa para minha mãe. Aí eu comprei a casa para minha mãe, a casinha assim, comprei a casa para minha mãe. E aí voltei para Ponte Preta. Mas foi questão de coisa de 3 dias, porque o cara é ponte pretano. Ele falou assim, Aranha, Ponte Pretano faz cada loucura. Eu tô comprando um goleiro de 25 anos, 25. Ele falou, puta merda, mas não tem jeito. Tal. E aí, cara, eu peguei, ele comprou e tal, e aí ele me deixou na Ponte Preta mais 2 anos. 2 anos de graça na Ponte Preta, e aí apareceu para ir para o Atlético Mineiro. A minha idade já estava avançada, era a única chance de poder retribuir e dar o retorno para ele, né, cara, não sair no prejuízo. E eu fui para o Atlético Mineiro, ele não teve o retorno no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não pagou R$1 pra gente, porque não quis, falou, não, só para comprar, então não quero e tal, essas coisas assim. E aí ele foi ter o retorno só no Santos, quando eu fui pro Santos. Caramba. Que aí foi ter o retorno dele, aí teve o retorno, e depois a gente continuou trabalhando junto, e a gente tem uma parceria muito bacana. Bem lembrado. Então tem que agradecer o Piquinho aí. Aranha, obrigado de verdade, de coração, espero que você tenha gostado do papo, e esperamos te ver ainda mais vezes, né, passando essa quarentena, vai passar se Deus quiser, e esperamos te ver aí no estádio, quem sabe aí fazendo alguma função que você disse, aí eu simplesmente torcendo ali quietinho ou no meio da jovem, aí o lugar você escolhe, né, Aranha? Aí o lugar vai de você, mas eu espero te ver mais vezes no estádio Moisés Lucarelli, porque você é um grande cara e um pontepretano, assim, um cara que tem uma identidade pontepretana que é, assim, de se respeitar muito. Então, muito obrigado por ter concedido isso, Aranha. Um abraço para você. Um abraço aí, valeu.